Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 701. Azuma não atire. Afinal, não há mais necessidade de lutar. Shiriko não atacou e também impediu Azuma de fazê-lo. Seu olhar recaiu sobre Kazuma, que já estava contido por dois Uchihas. Ele sabia muito bem que os três eram muito mais fortes do que ele e Azuma por uma grande margem. Em vez de lutar, era melhor esclarecer as coisas primeiro. Não brigar? Ótimo. Pelo menos agora muitas coisas ficaram claras. E aí, como vão as coisas por aí? Kakashi dissipou os raios de seu corpo, lançando um olhar de admiração para Shiriko. Comparado a Azuma, este monge de alta patente do Templo do Fogo era verdadeiramente sábio. É claro que isso também tinha a ver com a força avassaladora de Obito e Shizui. Assim como Kakashi havia derrubado Azuma com um único soco, os dois Uchihas já haviam assumido o controle de Kazuma, um de cada lado. Shizui ainda usou seu Sharingan para subjugá-lo completamente. Kazuma estava agora totalmente indefeso, um cordeiro à espera do abate. Esse era o verdadeiro poder do Sharingan, um dos três grandes doujutsu. Com seu poder, controlar alguém mais fraco era quase sem esforço. Azuma, se você ainda se considera parte de Konoha, não deveria estar nos atrapalhando. Além disso, como ninja guardião, você não deveria estar buscando a verdade por trás do assassinato do antigo daimyo. Kakashi cruzou os braços e olhou para Azuma, que tinha mais ou menos a mesma idade, com os olhos cheios de desaprovação. Mesmo que Azuma agora servisse como ninja guardião, ele não deveria se esquecer de suas raízes. O clã Sarutobi sempre fora leal a Konoha. O falecido Hokage Hiruzen Sarutobi dedicara sua vida à vila. Como seu filho, como Azuma ousaria erguer sua espada contra seu próprio povo? Meus assuntos não são da sua conta. Mas já que você capturou Kazuma, estou bastante curioso sobre essa verdade da qual você fala. O assassinato do antigo daimyo causou grande alvoroço, mas o assassino nunca foi encontrado. Você afirma que Kazuma é o assassino? Então prove. Azuma embainhou suas lâminas e acendeu outro cigarro, desta vez fixando Kazuma com um olhar penetrante e incisivo. De fato, a conivência de Kazuma com Danzou foi exposta há alguns dias. Embora o daimyo não tenha se pronunciado, suas ações deixam claro que ele não confia mais no ninja guardião. Se Kazuma for realmente a causa de tudo isso, então o guardião ninja deve consertar as coisas. Shiriko deu um passo à frente para expressar sua concordância. Tendo sido enviado à mansão do daimyo pelo Templo do Fogo e se juntado aos ninjas guardiões, seu dever era servir à autoridade do daimyo. Descobrir a causa da morte do antigo daimyo era uma obrigação que ele não podia ignorar. Pelo menos vocês dois sabem qual é o seu lugar. Você vai, ou eu vou. Obito olhou para Shizui, perguntando qual dos dois executaria o Genjutsu. Eu cuido disso, disse Shizui imediatamente. Meus olhos são especialistas em Genjutsu. Fazê-lo confessar o que fez será fácil. Obito pensou em discutir, mas lembrou-se de suas sessões de treino particulares. Ele tinha que admitir, a habilidade de Genjutsu de Shizui superava a sua. Mesmo dentro do clã Uchiha havia áreas de especialização. Obito preferia combinar Doujutsu com Ninjutsu, enquanto Shizui se destacava na ilusão pura. O professor deles frequentemente criticava essa diferença. Como Kazuyama Gecko costumava repreender. Especializando-se de novo, é? Vocês dois têm olhos perfeitamente bons, mas insistem em extremos? Eu devia dar um tapa na cara de vocês dois. Assim que o Sharingan de Shizui se ativou, a fúria nos olhos de Kazuma desapareceu, substituída pelo vazio. O Genjutsu tomou conta. Conte-nos tudo o que você fez. O Sharingan de Shizui girou rapidamente, intensificando o controle da ilusão sobre Kazuma. Sob seu poder, Kazuma perdeu toda a resistência e começou a falar. O daimyo anterior. Um fraco. Ele merecia morrer. Sem a sua morte, a mansão do daimyo na Terra do Fogo jamais teria melhorado. Um lampejo de satisfação cruzou os rostos de Kakashi e seus companheiros. Parecia que as suspeitas do Okage-sama e de seu sensei estavam completamente corretas. Aquele desgraçado realmente havia planejado assassinar o daimyo. Azuma e Shiriko, no entanto, ficaram atonitos. Embora tivessem se preparado mentalmente, ouvir Kazuma confessar com seus próprios ouvidos ainda era difícil de acreditar. Exatamente como o sensei disse. Com isso, a mansão do daimyo certamente não poderá mais tolerar esse homem. Azuma, devemos escoltá-lo até sua senhoria o daimyo? Kakashi permaneceu de braços cruzados, embora seus olhos estivessem cheios de desprezo. Que alguém que tivesse como alvo o daimyo pudesse se tornar capitão dos ninjas guardiões, que vergonha para a organização. Azuma ficou paralisado, perdido em pensamentos, enquanto Shiriko apenas balançava a cabeça impotente ao seu lado. Os ninjas guardiões, com pessoas assim em suas fileiras, tinham um futuro sombrio pela frente. No deserto, os Cinco Caudas estava sentada na areia, enquanto diante dela, Kazuyama Gecko já havia começado a beber saquê tranquilamente. Após uma conversa franca, os Cinco Caudas Koku havia temporariamente deixado de lado sua raiva em relação ao homem e ao inseto à sua frente. A questão da 10 Caudas era séria demais, tão séria que ela, assim como Shukaku, escolheu depositar sua confiança em Kazuyama Gecko. Nunca imaginei que você pudesse me dar um motivo tão inegável para me matar naquela época. E ainda mais surpreendente, você uniu forças não apenas com Shomei, mas também com Shukaku e Matatabi. Você não está dando a eles nenhuma chance de resistir, está? Koku estava esparramada na areia. O calor do deserto não significava nada para ela. O vapor de sua liberação de fervura era muito mais quente do que qualquer sol do deserto. Kazuyama Gecko tomou um gole de saki apenas para umedecer a garganta. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado falando. Quanto a Shomei, ele andava de um lado para o outro sem rumo, completamente inútil na conversa. Ele também não comentou nada. A comunicação nunca foi seu forte. Dar-lhes uma oportunidade seria irresponsável para conosco. Eles claramente querem nossas vidas. Por que deveríamos dar-lhes essa oportunidade? Koku, você tem certeza de que está pensando direito? Koku ficou sem palavras com as 3 frases simples de Kazuyama Gecko, porque ele estava certo. Então, qual é o seu plano? Você está procurando por eles há séculos e ainda não encontrou nada. É exatamente por isso que estou reunindo todos vocês, grandalhões. Em vez de deixarmos que nos eliminem um por um, vamos nos unir e atacar juntos quando eles aparecerem. Capítulo 702. Kazuyama Gecko tinha seus próprios planos. Ele buscava poder, e já possuía uma quantidade considerável. Enquanto sua força continuasse a crescer, mesmo que Madara fosse ressuscitado, ele ainda teria poder para enfrentá-lo de frente.
Quando você e Shoumei me atacaram naquela época, vocês não demonstraram nenhum desejo de formar uma aliança. Como posso confiar em vocês dois? Koku bufou friamente, a voz carregada de irritação em relação a Kazuyama Gekko e Shoumei. Ela se lembrou de seu antigo Jinchuriki. Embora não gostasse daquele homem distante, poucos humanos conseguiam realmente controlar seu poder. E nesse aspecto, Ansem saía muito bem. Kazuyama Gekko apenas deu de ombros. O que posso dizer? Naquela época, cada um servia ao seu próprio mestre. Você não ajudou Iwagakure a subjugar Konoha com tudo o que tinha. Não é que a vingança não venha. É só que o momento não era o certo. Além disso, naquela batalha, eu te derrotei de forma justa e limpa. Você não pode negar isso. As bestas com cauda são responsáveis por seus atos, Koku. Tenho certeza de que você não é exceção. Quando se tratava de manipulação, mesmo que todas as 9 bestas com cauda trabalhassem juntas, não conseguiam superar Kazuyama Gekko. Um homem que havia brincado com todo mundo ninja não podia ser simplesmente chamado de implacável. Seu coração era de uma escuridão profunda, uma escuridão formada pela combinação de todas as cores. Claro, mesmo assim sua força é realmente notável. Antes, você só conseguia me enfrentar com a ajuda de Shoumei. Mas agora, você me subjuga apenas com sua força bruta. Tenho que admitir, você me lembra aquele homem. Aquele homem que conseguia invocar florestas com um único gesto. Aqueles ninjas de Konoha detestáveis. O primeiro Hokage, Hashirama, o primeiro a subjugar todas as bestas com cauda. Graças a ele, o 4 caudas e os 5 caudas foram vendidas para Iwagakure. E agora ser mais uma vez enganado por um ninja de Konoha. Koku estava, no mínimo, descontente. Venha, vou levá-lo a um lugar adequado. Quando estiver lá, acho que você se sentirá muito mais à vontade. Tudo bem, já concordei com o seu plano. Mas espero que o lugar não seja muito ruim. Assim como as outras bestas com cauda, Koku ansiava por liberdade, a simples alegria de correr por planícies abertas e florestas era a própria felicidade. Ao ouvir isso, Kazuyama Gekko balançou levemente a cabeça, com um toque de impotência no rosto. Não crie muitas expectativas. O mundo ninja não é tão grande assim. Encontrar um lugar tranquilo para você descansar já é bastante difícil, mas o seu desejo não é impossível. É só que a jornada é um pouco longa. Kazuyama Gekko olhou para o norte bem ao longe. Seu olhar atraiu Shoumei e Koku na mesma direção. Mas não importava para onde olhassem, tudo que viam era areia sem fim, nada mais. Ei, Kazuyama, o que você está olhando? Não vejo nada. Há algo de especial em toda essa areia? Shoumei olhou para todos os lados, para frente, de cima, até de cabeça para baixo, mas não importava para onde olhasse, só via areia. Seus olhos compostos não conseguiam detectar nada de incomum, e Koku via ainda menos. Ao ver isso, Kazuyama Gekko desviou o olhar e disse: continue rumo ao norte e você chegará a um país chamado Terra da Neve. Fica perto da região polar, congelado na maior parte do ano. Eles também têm ninjas lá, embora sejam um pouco diferentes dos nossos. Se fossemos para lá, aposto que você poderia correr tão livremente quanto quisesse, Koku. Nesse instante, o interesse de Koku despertou imediatamente. O mundo ninja era vasto, mas ela também era, e muito conhecida. Se continuasse vagando por ali, era apenas uma questão de tempo até que Iwagakure a capturasse novamente. Ela não tinha o menor desejo de ser selada mais uma vez, nem de enfrentar outro Jinchuriki. Onde fica? É longe? Podemos mesmo ir? Kazuyama Gekko riu por dentro ao ver a expressão ansiosa dela. Caiu direitinho na isca. Para ser sincero, ele não tinha nenhuma intenção de ir para a Terra da Neve. O que poderia interessá-lo lá além de gelo infinito? A primavera chegaria um dia, com certeza, mas não antes de anos. Ele não ia perder tempo. Podemos ir, mas isso significa nadar por vários dias. Se você aguentar, podemos tentar. Você quer? Ao ouvir a menção de natação, Koku imediatamente recuou. Nadar estava completamente fora de questão. Muito bem, então. Vamos para a Terra das Cachoeiras. Você pode se deslocar entre lá e a Terra da Chuva. Matatabi e seu Jinchuriki também estão lá. Shoumei, volte. Hora de ir. Shoumei assentiu com a cabeça sem hesitar, enquanto se transformava em chakra e se fundia novamente ao corpo de Kazuyama Gekko. Quanto a Koku, ela foi selada com um único gesto de mão e desapareceu do deserto num instante. Fronteira da Terra do Fogo. Droga, como podemos perder de vista algo tão enorme quanto uma besta com cauda? E quanto ao professor Kazuyama? Namiashi olhou para Gema Shiranui e Tatami Iwashi, exasperada além da conta. Antes de partirem, o Okage-sama havia insistido repetidamente para que mantivessem Kazuyama Gekko sob vigilância constante, e agora, ele havia desaparecido completamente. E encontrar uma besta com cauda? Mesmo que encontrassem uma, não teriam chance de vencer. Falando sério, o que o Okage-sama estava pensando? Ele é um dos fantasmas gêmeos. Como nós três conseguiríamos ficar de olho nele? De jeito nenhum. O Okage-sama deve estar exausto. Suspiro. Gema Shiranui, embora forte o suficiente para ser um Jounin especial, tinha um mau hábito, reclamar. Até mesmo do próprio Okage, ele não conseguia evitar resmungar. Chega. O Okage-sama não teve escolha. Afinal, em toda a vila, além do Okage-sama e do Kazuyama Sensei, somos os únicos 3 que mal conseguem usar a técnica do Deus Voador do Trovão. Se não formos, ninguém mais poderá assumir essa missão. Vamos primeiro encontrar o professor Kazuyama. Os 3 trocaram olhares e começaram a definir os parâmetros da busca. Mas assim que se prepararam para se mover, uma sombra surgiu sobre eles. Kazuyama, esses seus aprendizes não são nada ruins. Aposto que se fosse aquele pirralho do óbito, ele já teria desistido há muito tempo e voltado para fazer o relatório. Diante das provocações de Shoumei, Kazuyama Gekko não conseguiu se conter e caiu na gargalhada, alta e estrondosa como um trovão. Sua risada fez com que Raido e os outros imediatamente quebrassem a formação e assumissem posição de batalha, mas assim que viram que o som vinha do próprio Kazuyama Gekko, todos soltaram um suspiro de alívio. Capítulo 703. Vocês 3 são realmente muito capazes. Você passou no teste de vigilância. Quanto ao meu paradeiro, se você me perdeu de vista, que assim seja. Gema tinha razão. Mesmo que aquele velho raposo do Minato aparecesse, não teria muita sorte seguindo meu rastro. Kazuyama Gekko saltou da árvore, com um toque de satisfação nos olhos ao olhar para o trio à sua frente. Os 3 soltaram um suspiro coletivo de alívio. Kazuyama Sensei, ainda bem que você voltou. Devemos continuar a missão. A questão dos 5 caudas ainda é crucial. Raido Namiashi os incentivou a prosseguir.
Afinal, eles tinham uma missão a cumprir, e quanto mais cedo terminassem melhor. Mas Kazuyama Jeko acenou com a mão em sinal de desdém. Esqueçam. A questão dos 5 caudas já está resolvida. Quando você a encontrasse, o prato de pepino já estaria frio. Agora vamos ver o quão bem você domina a formação do deus voador do trovão. Daqui até a vila, não é tão longe, né? Conto com vocês 3. Suas palavras deixaram o trio incrédulo. Resolvido? Era essa os 5 caudas de que estavam falando. Mas por outro lado, este era Kazuyama Jeko, uma das forças mais poderosas de Konoha. Se ele disse que estava resolvido, provavelmente estava mesmo. Ao ver suas expressões confusas, Kazuyama Jeko franziu a testa com impaciência. Ei, por que esses olhares? Seus pirralhos, estão duvidando de mim agora? Volte para a aldeia. Eu mesmo irei informar Minato. Os 5 caudas não causará mais problemas na fronteira do País do Fogo. Ele realmente havia resolvido o problema. Enviou os 5 caudas para Takigakuri e instruiu Yujito a cuidar dela. Embora cuidar de não fosse exatamente preciso, era mais como vigiar ou fazer companhia. Entre as 9 bestas com cauda, apenas Matatabi e Koku eram fêmeas, o que facilitava a convivência entre elas. Com Matatabi presente, quaisquer problemas potenciais relacionados a Koku seriam naturalmente resolvidos. Ao ouvir isso, Raido e os outros não hesitaram mais. Rapidamente se posicionaram em formação, colocando Kazuyama Jeko no centro. Ah, é? Está com um visual impecável, não é? Ignorando suas provocações, Raido Namiyashi, Gema Shiranui e Tatami Iwashi se concentraram intensamente, sem ousar perder a concentração nem por um segundo. Formação do deus voador do trovão. Seus chakras se inflamaram instantaneamente e a técnica foi ativada com sucesso. Kazuyama Jeko olhou em volta para a paisagem familiar da vila, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Nada mal, vocês estão pegando jeito. Mas falando sério, só um teletransporte e vocês 3 já estão tão exaustos? Ainda há um longo caminho a percorrer. No instante em que seus pés tocaram o chão, ele desapareceu novamente num lampejo da técnica do deus voador do trovão. Assim que Kazuyama Jeko desapareceu, Raido e os outros suspiraram pesadamente, balançando a cabeça em sinal de derrota. Seu domínio da técnica ainda era superficial, longe da precisão natural de Kazuyama Jeko ou Namikaze Minato. Mesmo fazendo isso juntos, eles ficaram completamente exaustos. Inacreditável. O deus voador do trovão. Nós mal conseguimos executar juntos. O sensei usa como se não fosse nada. Ele é humano? Gema Shiranui começou sua rodada habitual de reclamações. Desta vez, porém, nem Iwashi nem Raido se opuseram, apenas assentiram com um ar cansado. Gabinete do Hokage. A questão dos 5 caudas já está resolvida? Como você conseguiu isso? Quanto tempo você ficou fora? Minato olhou incrédulo para Kazuyama, que já havia retornado. Será que resolver um incidente com uma besta de cauda era mesmo tão rápido assim? Namikaze Minato sentiu a cabeça girar. O que mais você quer? Você quer que eu jogue os 5 caudas em Wagakuri e de quebra dê uma grande explosão para aquele desgraçado do Ono aqui? Eu adoraria, mas é uma viagem muito longa. Não tenho tempo para isso. Já estive na Terra antes. Apenas usei a técnica do deus voador do trovão para mandá-la de volta. Agora, se não houver mais nada, eu vou embora. Ainda preciso continuar rastreando o paradeiro da Akatsuki. Conquistar a confiança de 2 bestas com cauda já era um bom progresso, mas continuar sem obter informações sobre a localização da Akatsuki também era inaceitável. Além disso, ficar na vila o entediava. Ele bem que poderia aproveitar para fazer um pequeno passeio pelo mundo ninja. Minato não tinha dado muita importância a isso, até que a última frase de Kazuyama o atingiu em cheio. Com base em anos de experiência, Minato conhecia muito bem esse homem. Kazuyama Jeko era do tipo que agia inteiramente por impulso. Se partisse agora, poderia não retornar por anos. Minato, mesmo que você discorde, eu ainda vou. A menos que você traga o Jiraiya de volta. Se ele pode sair por aí quando quiser, eu também posso. A aldeia tem você e Fugaku. Eu sei que tudo vai ficar bem. Está decidido. Estou indo. Antes que Minato pudesse dizer uma palavra em protesto, Kazuyama Jeko desapareceu num instante. Sozinho, Minato bateu com as mãos na mesa e gritou furiosamente. Kazuyama, seu desgraçado. Volte aqui. Eu não terminei de falar. Voltar? Nem pensar. Kazuyama Jeko já tinha um novo plano. Ir para casa, buscar sua esposa e filhos e então voar. Mansão do Daimyo. Então está confirmado. O Daimyo anterior foi assassinado por Kazuma? Sim, Vossa Excelência. O rosto do Daimyo se contorceu de fúria enquanto ele olhava para Kazuma e Mizukurai, que estavam contidos. Kakashi e sua equipe os trouxeram para serem julgados. Embora surpreso ao ver ninjas de Konoha na mansão do Daimyo, o Daimyo rapidamente descartou esse detalhe. Comparado ao assassinato de seu antecessor, era um assunto menor. Vocês são os gênios do clã Uchiha? Hehehe, a mansão do Daimyo lhe dá as boas-vindas. O olhar do Daimyo deteve-se em Obito e Shizui, e sua voz tornou-se quase indulgentemente admirada. Agora que a verdade veio à tona, ele não mostraria nenhuma misericórdia para com Kazuma. Azuma Shiriku aprisionem Kazuma e Mizukurai na masmorra. A execução deles será marcada em breve. Além disso, a partir de hoje, a mansão do Daimyo retomará seu apoio a Konoha e continuará financiando o Corpo Ninja Guardião. Ele não dissolveu completamente o Corpo Ninja Guardião. Afinal, além da facção de Kazuma, ainda havia muitos indivíduos capazes dentro dele, como Azuma e Shiriku. Manter a organização intacta fazia sentido. Ela servia como guarda pessoal do Daimyo, e não havia necessidade de medidas extremas. Restaurar o apoio a Konoha também fora uma decisão ponderada há muito tempo. A guerra havia terminado, mas o futuro permanecia incerto. Uma relação dividida entre a mansão e a vila só traria instabilidade. É melhor agir agora do que deixar as coisas estagnarem. Kakashi ataque, não é? Discípulo de Kazuyama Jeko. Hehehe, nada mal. Um herói mesmo jovem. Atendam-me. Preparem uma carta, entreguem minha mensagem ao Hokage Namikaze Minato. Capítulo 704. O Daimyo da Terra do Fogo propôs a renovação das relações amistosas com Konoha. Essa notícia agradou muito Namikaze Minato, que generosamente recompensou Kakashi e sua equipe ao retornarem da mansão do Daimyo. Mas, junto com as boas notícias, muitas vezes vêm as más.
Kazuyama Gecko desapareceu, de novo. E desta vez, ele não desapareceu sozinho. Toda a família dele havia desaparecido. No gabinete do Okage, Namikaze Minato quase perdeu a cabeça. O relatório entregue pela Ambu dizia: Okage-sama, a mansão do luar está completamente vazia. Pakura Sensei, que ainda dava aulas, também desapareceu. Isso inclui Michito Gecko, Senku Gecko e Kazuyama Gecko. Toda a família está desaparecida. Namikaze Minato, que diabos? Aquele desgraçado simplesmente foi embora. Alheio à fúria de Minato na serena e pitoresca terra dos pássaros. Kazuyama, isso não está certo, está? Nós simplesmente fomos embora sim. E a academia? Pakura segurava várias roupas novas nas mãos, com uma expressão de preocupação no rosto. Como professora na academia ninja, a partida repentina a deixou inquieta. E quanto aos seus alunos? O que podemos fazer? Deixar que eles resolvam isso. É uma academia grande, não somos os únicos professores. Deixe que Sakuma Atake se preocupe com isso. Ei, Michito, pare de comer tantos picolés. Senko, pare de comer bolinhos de massa. Kazuyama Gecko já havia trocado seu traje ninja há muito tempo e desativado o modo sábio. Vestindo apenas um calção de praia, ele parecia completamente à vontade. Papai, por que não convidamos o vovô Sakumo para vir também? Ainda não terminei de aprender suas técnicas de espada. Michito Gecko lambeu seu picolé enquanto segurava a espada nas costas. A arma havia sido feita sob medida para ele por Atake Sakumo, para combinar perfeitamente com o Kekkei Genkai de Michito. O velho até usou aço absorvente de chakra, um material que deixou o próprio Kazuyama com inveja. Quando ele foi perguntar a Sakumo sobre isso, o velho o dispensou com uma única frase: esqueça, só sobrou um pedaço daquele aço. Se quiser vá ao grande deserto na Terra do Vento. Talvez encontre um fragmento do tamanho de um polegar, quantidade suficiente para fazer uma única kunai. Foi exatamente isso que o velho disse, enfurecendo tanto Kazuyama que ele quase transformou a casa dos Atake em cristal só para quebrá-la. Agora, ouvir seu filho ainda mencionar Sakumo fez seu sangue ferver novamente. Aprenda sozinho, entendeu? Sempre obcecado por esgrima, você é igualzinho ao seu tio. Continue assim e você nunca encontrará uma esposa. Nos próximos anos, não voltaremos à aldeia. A Terra dos Pássaros é apenas a nossa primeira parada, então preparem-se. Sim, Kazuyama Gecko realmente não planejava retornar a Konoha por anos. O mundo ninja era vasto, e ele pretendia explorá-lo por completo, um passo de cada vez. Como Akatsuki não conseguiu encontrá-lo, não havia pressa da parte dele. Enquanto desfrutava de suas viagens despreocupadas, Namikaze Minato, de volta à aldeia, vivia cada dia mergulhado em frustração. Terra do Fogo, Montanha Kikyo bem no coração da montanha. Zetsu, como andam as coisas ultimamente? Encontrou algum recruta adequado? O Uchiha Muren encostou-se preguiçosamente na estátua demoníaca do caminho exterior, com a voz carregada de tédio. Desde que realocaram sua base para a Terra do Fogo, eles evitaram muitos problemas, mas o progresso diminuiu drasticamente. Até o momento, a Akatsuki ainda era composta por apenas 3 membros. Nenhum. Há alguns dias, Kazuyama Gecko passou pela montanha Kikyo. Um dos meus clones o viu. Talvez aquele desgraçado ainda esteja vagando pelo mundo à nossa procura. Você já pensou no que eu sugeri antes? Agora que Danzou está morto, se atacarmos o clã Uchiha, poderemos coletar muitos Sharingan. Combinando o Sharingan com o Rinnegan, poderíamos construir um pequeno exército, mão de obra suficiente para lidar com qualquer coisa. Zetsu Negro já havia perdido o interesse em recrutar ninjas comuns há muito tempo. Para ele, mesmo os ninjas mais talentosos eram frágeis demais em um combate real, somente aqueles que dominassem o poder supremo poderiam sobreviver ao confronto final. Foi por isso que ele voltou sua atenção para o clã Uchiha, discutindo o assunto abertamente com Uchiha Muren. Faça o que quiser, não me importo. Basta decidir quando agir. Mas com Kazuyama Gecko e Namikaze Minato por perto, nem eu consigo derrotar o clã Uchiha facilmente. Esses dois não são adversários fáceis. Ao ouvir isso, Zetsu Negro assentiu com a cabeça, concordando relutantemente. Muren Uchiha tinha razão. Tanto Minato quanto Kazuyama eram formidáveis, mas este último era especialmente problemático. O homem era, na verdade, o Jinchuriki das 7 caudas. Isso significava outro confronto inevitável mais adiante. Ainda não consigo acreditar que aquele desgraçado acabou sendo o Jinchuriki dos 7 caudas. Quando foi que isso aconteceu? Eu era um ninja de Konoha. Como ele teve tempo de se infiltrar em Takigakuri? Espere, isso não faz sentido. Zetsu Negro, seus relatórios estão errados? Takigakuri atacou a Megakuri, e agora as duas vilas formaram uma aliança. Como puderam não perceber que os 7 caudas havia desaparecido? Droga, será que aquele desgraçado arquitetou algum plano mirabolante? Será que a Takigakuri está trabalhando com ele? Uchiha Muren levantou-se num pulo, sua visão de mundo despedaçada. Até mesmo Zetsu Negro ficou em silêncio. Ele percebeu que as informações deles estavam seriamente desatualizadas. Você tem razão. Preciso reunir informações atualizadas, principalmente sobre a situação atual de Takigakuri. A propósito, onde está aquele garoto, Kabuto? Só então Zetsu Negro se lembrou de que desde sua chegada à Terra do Fogo, Kabuto havia desaparecido completamente. Ele foi para Sunagakuri. Disse que queria estudar as artes secretas da técnica de marionetes. Tem uma tio ali, não é? Ela é a maior manipuladora de sua geração. Sunagakure é especializada em marionetes. Deixem-no ir. Com a força que ele tem agora, ninguém lá pode detê-lo, a menos que usem uma besta com cauda. Ao ouvir isso, Zetsu Negro deixou o assunto de lado. A organização estava com efetivo muito reduzido para qualquer operação de grande porte, então deixar Kabuto fazer o que quisesse não era problema. Com Uchiha Muren por perto, encontrá-lo novamente seria fácil. Mesmo assim, se atacarmos o clã Uchiha, suas técnicas de manipulação de marionetes podem ser úteis. Marionetes humanas poderiam compensar nossa falta de mão de obra. Nunca esperei por isso. Embora Nagato tenha partido, ele ainda nos deixou um sucessor promissor. O tom de voz de Zetsu Negro transmitia uma rara sensação de aprovação. Afinal, os limites da técnica de marionetes haviam sido completamente ultrapassados. Contanto que não se apegasse à humanidade, seu potencial era ilimitado. Capítulo 705. Anos depois, na Terra da Neve. Tio Kazuyama. Oh, Koyuki.
O que é isso? Aquele garoto Michito não veio com você? Esta era a Terra da Neve, mas já não era uma terra soterrada por nevascas durante todo o ano. Do alto de sua torre mais alta, agora era possível contemplar um mar verdejante, avistando até mesmo duas bestas gigantescas correndo livremente pelas planícies à distância. Michito e Senko foram treinar com a tia Pakura. Eles disseram que estão se preparando para voltar à vila para os exames Chunin. Ah, pensando bem, já está chegando aquela época do ano de novo. Sem problema, eu os enviarei de volta quando começar. E você? Quer visitar a Terra do Fogo comigo? A paisagem de lá não se compara daqui. Kazuyama Geko estava de pé na beira da torre, apreciando a brisa fresca e seu saque, enquanto contemplava a agora vibrante Terra da Neve. Ao seu lado estava Kazahana Koyuki, a legítima princesa do país. Será que eu posso mesmo ir? A rebelião pode ter acabado, mas o povo ainda depende de mim. Ah, comparado a isso, atuar costumava ser muito mais fácil. Koyuki suspirou, balançando a cabeça em sinal de impotência. Só depois de perder algo é que as pessoas percebem o seu valor. Outrora uma atriz famosa, ela havia renunciado a tudo pelo bem de sua pátria. Embora a nação estivesse prosperando, sua carga de trabalho diária havia se tornado insuportável. Ei, princesa, ainda há pilhas de documentos esperando pela sua assinatura. O que você está fazendo aqui? Ah, é? Lord Kazuyama, o senhor também está aqui. Isso explica tudo. Viu? Ela não tinha ficado fora por muito tempo quando alguém apareceu procurando. A recém-chegada tinha pele clara, uma beleza estonteante, pernas longas e era muito mais alta que a média. Era Samui. Ah, Samui, haha. Parece que você também se afeiçoou bastante à Terra da Neve. Bem, a Terra da Chuva é úmida o tempo todo. Não é nem de longe tão confortável quanto aqui. Que pena que Conan diz que não consegue ficar sem ninguém por perto. Senão, Mabui também teria vindo apreciar a paisagem. Samui e Mabui já haviam se conformado com suas novas vidas há muito tempo. Embora tivessem deixado Komogakure, sua qualidade de vida não havia piorado. Pelo menos não desde que deixaram de estar sob a sombra de Orochimaru. Ao longo dos anos, ambos se adaptaram completamente à vida sob os cuidados de Conan e Kazuyama Geko, e agora, estavam até satisfeitos. Samui, faz pouco tempo que saí. Como já pode ter tanto trabalho? Você não pode me deixar descansar um pouco? Koyuki parecia prestes a desmaiar. Desde que seu tio Kazahana Doto e as forças rebeldes foram derrotados por Kazuyama Geko, o país da neve entrou em uma verdadeira primavera de paz. O país abriu suas fronteiras e até estabeleceu relações diplomáticas com o país das cachoeiras. Mas o resultado foi que a princesa não, agora a rainha, estava mais ocupada do que nunca. Hahaha, Koyuki, você precisa entender, isso faz parte de ser o governante de uma nação. Mesmo assim, vou te fazer uma promessa. Assim que os exames Chunin começarem, eu te levarei comigo. Samui pode cuidar das coisas aqui por alguns dias. Nesse momento, Koyuki sorriu radiante, enquanto Samui ficou paralisada e estupefata. Observando as duas, uma rainha e sua dama de companhia imóveis como estátuas gêmeas, Kazuyama Geko deu uma gargalhada. Então, no instante seguinte, deu um passo à frente, seu corpo elevando-se sem esforço aos céus enquanto alçava voo. Não importa quantas vezes eu veja isso, ainda me deixa sem palavras. Samui, isso também não te surpreende? Samui assentiu discretamente. Impressionada, não chegava nem perto de descrever o que sentia. Até onde ela sabia, não havia outra pessoa viva capaz de fazer o que Kazuyama Geko acabará de fazer. Não havia sequer o menor indício de fluxo de chakra. Ele simplesmente voou. Seria isso que eram as verdadeiras artes sábias? Samui conhecia o Senjutsu. Desde que adquiriu seu selo amaldiçoado, ela conseguia sentir a energia natural por si mesma, mas sentir o que Kazuyama Geko usava estava completamente além de sua compreensão. Talvez apenas um verdadeiro sábio pudesse entender. Ao deixar a torre, Kazuyama acelerava cada vez mais seu voo. Era uma transformação enraizada no Senjutsu da caverna Ryushi, usar energia natural para elevar seu corpo e planar pelo ar a uma velocidade estonteante. Em apenas algumas respirações, ele já havia alcançado as planícies abaixo. Ei! Vocês dois, estão se divertindo correndo soltos por aí? Matatabi, onde está Yujito? As duas bestas gigantescas que se perseguiam pelo campo eram ninguém menos que Koku e Matatabi. Kazuyama cumpriu sua palavra. Ele trouxe Koku para a Terra da Neve, exatamente como prometido. Essa vasta terra aberta era perfeita para as bestas com cauda. E junto com elas veio Yujito, que estava se divertindo tanto quanto as bestas. A Kazuyama, a Yujito foi dormir. Disse que aquele idiota do Roshi a intimidou. Eles combinaram de brincar com fogo e ele usou lava. Ela ficou brava. Haha, parece ele mesmo. Aquele velho safado do Roshi nunca joga limpo, sempre lançando magma. Deixa ela louca toda vez. Roshi, o mesmo Jinchuriki de 4 caudas que todos conheciam. Ao longo dos anos, Kazuyama fez grandes esforços para concretizar sua visão. Das 9 bestas com cauda, apenas o 3 caudas, o 8 caudas e a 9 caudas permaneceram fora de sua influência. As demais estavam sob seu comando. Sabe, é estranho. Por que aquele cara, o Takata, não veio conosco para a Terra da Neve? Será mesmo necessário que ele permaneça na Terra das Águas? O Jinchuriki das 6 caudas, o Takata, havia se juntado à aliança anti-10 caudas, mas optou por permanecer em Kirigakura em vez de acompanhá-la. Ele? Provavelmente pelo bem de seu aluno. Mas com Terumi Mei de olho nele, nada deve acontecer. De qualquer forma, terei que voltar para Konoha em breve. Os exames Chunin estão começando, e meu filho e minha filha precisam participar. Kazuyama pousou suavemente no chão e com um movimento casual, conjurou uma cadeira reclinável antes de se deitar confortavelmente. Ao pressentir sua chegada, um homem de meia idade veio correndo em sua direção, de longe. Assim que chegou, começou a gritar. Seu desgraçado. Kazuyama Geko, você mentiu para mim. Eu concordei em treinar seu aprendiz. E o que aconteceu? Aquele pirralho é tão insuportável quanto você. Não segue nenhuma regra. Ele fica gritando. Deixem o sol sair. Deixem o sol sair. Que droga. Vendo Roshi praticamente perdendo a cabeça, Kazuyama rapidamente criou outra cadeira e fez um gesto para que ele se sentasse antes que ele desabasse de raiva. Isso não o acalmou muito, mas Roshi sentou-se mesmo assim, ainda furioso. Tudo bem, tudo bem. Yujito sempre foi assim, não só hoje. Hahaha. Mesmo assim, durante nossa última luta com Akatsuki, você não achou que tinha algo de errado? As palavras de Kazuyama silenciaram instantaneamente a todos, humanos e feras. Aquela criatura, que possui tanto o Sharingan quanto o Rinnegan. Sim, algo estava errado. Nem mesmo meu ataque com força total conseguiu derrubar um deles completamente. E aquele boneco, nem mesmo Sam conseguiu terminá-lo rapidamente. Isso é um absurdo.
Capítulo 706. Akatsuki havia ressurgido, e desta vez, seu alvo não era Konoha em si, mas o clã Uchiha. Sob o comando de Murin Uchiha, um esquadrão de 5 lançou o ataque, ou melhor, um homem, um fantoche e 3 criaturas não identificadas. Kazuyama Gekko estava fora da vila naquele momento, mas as cobras que ele havia deixado para trás o alertaram. Recorrendo à técnica do deus voador do trovão, ele retornou instantaneamente, impedindo que o clã Uchiha sofresse perdas ainda maiores. Mesmo assim, mais de 20 membros do clã pereceram naquela noite. Pela manhã, o rosto de seu líder, Fugaku Uchiha, estava escuro como um trovão. O inimigo atacou o complexo Uchiha com tanta audácia, chegando ao ponto de roubar seu Sharingan. Foi uma zombaria completa. Mesmo que o culpado fosse seu lendário ancestral, Uchiha Madara, isso não tornava o ato menos ultrajante. Afinal, o atual chefe do clã era Fugaku Uchiha. Essa marionete é definitivamente obra do Kabuto. Ele fundiu um Kekkei Genkai nela. Mas onde diabos aquele pirralho encontrou os restos mortais de Kakuzu? Técnicas de manipulação de marionetes misturadas com o medo da terra. Inacreditável. Tenho que admitir, ele é muito bom. Sim, o boneco foi uma criação de Kabuto. Mas não era um fantoche qualquer. Este havia transcendido os limites da própria arte de manipular marionetes. Ele empunhava a técnica secreta de Kakuzu, medo do rancor da terra. E por ser um corpo de fantoche, não tinha coração. Nenhum ponto vital, sua única fraqueza era o manipulador. Naquela noite, Kabuto se escondeu muito bem. Sem a chegada de Kazuyama Gekko e sua habilidade sensorial de chakra sábio, ele talvez nunca tivesse sido descoberto. Quanto àquelas coisas desumanas, ponderou Kazuyama, elas provavelmente são um dos planos de contingência de Madara. O poder dele superou minhas expectativas, mas com o medo do rancor da terra em jogo, eles podem produzir quantas dessas abominações costuradas quiserem. A batalha naquela noite foi brutal. Para conter o caos, Kazuyama ergueu uma barreira de prisão de cristal nos arredores da vila, aprisionando os 3 monstros lá dentro. Em seguida, ele invocou diversas bestas com cauda para auxiliá-lo, enquanto mantinha a barreira ativa. Ele não entrou diretamente na luta, queria observar seu verdadeiro poder de combate. E o que viu correspondeu às suas expectativas. As 3 bestas com cauda, Roshi, Yujito e Koku se saíram bem na batalha. Embora trazer Koku parecesse um exagero, os outros confiaram em sua vasta experiência para vencer. Koku, no entanto, ficou furioso. Kazuyama os havia proibido de usar bijudamas, deixando Koku dependendo unicamente da liberação de fervura e da força bruta. Enfrentar um monstro costurado e armado com o Sharingan e o Rinnegan dessa maneira? Quase impossível. Nem me lembre. Só de pensar naquela noite já me irrita. Me dá vontade de encontrar um Jinchuriki para mim. O rosnado irritado de Koku fez os outros caírem na gargalhada. Era a primeira vez que alguém ouvia uma besta com cauda se oferecer para ter um hospedeiro. As bestas com cauda eram poderosas, mas seu tamanho descomunal muitas vezes era um obstáculo. Em batalhas de alto nível, o tamanho não importava, habilidade e experiência sim. Muito bem, chega de conversa. Descansem, disse Kazuyama. Vou levar meus filhos de volta para Konoha por enquanto, e depois retomarei a caçada a Akatsuki. Alguns dias depois, Konoha. Seu desgraçado. Você realmente se lembrou de voltar? Você tem ideia do que aconteceu depois daquela confusão? Fugaku abandonou o cargo. Ele está sentado do lado de fora do complexo Uchiha todos os dias afiando a espada. Estou com tanto medo que nem consigo chegar perto dele. No momento em que Namikaze Minato soube que Kazuyama havia retornado, agarrou-o e desferiu uma enxurrada de reclamações. Quem poderia culpá-lo? Ser Hokage era um inferno. O que você espera que eu faça? O clã Uchiha sofreu pesadas baixas. A culpa é sua, Hokage. Reclamar comigo não vai resolver nada. Kazuyama o ignorou. Ele não era o Hokage, nada disso era problema dele. Ainda assim, o clã Uchiha havia sofrido muito. Metade de seu complexo foi destruída e a maioria de seus soldados de elite havia desaparecido. Não é de se admirar que Fugaku estivesse agindo como um homem prestes a explodir. Essa nem é a pior parte, suspirou Minato. Sabe, Fugaku só conseguiu estabilizar as coisas reprimindo uma facção do seu próprio povo. Depois desse desastre, ele está apavorado com a possibilidade de uma nova rebelião. Mas vou dizer uma coisa, seus 2 discípulos são algo fora de série. Sami Fugaku a isso, e são 3 pares de Mangekyou Sharingan. Você devia ter visto a cara dos anciãos da vila, principalmente a de Omura e Koharu. Eles ficaram boquiabertos, com tanta cara que dava para engolir uma melancia inteira. Na noite do ataque, a onda de mortes finalmente levou Fugaku ao seu limite. Seu Mangekyou Sharingan despertou por completo. O chefe do clã Uchiha enfrentou seu próprio ancestral em uma batalha que incendiou os céus. E quando aqueles monstros desumanos apareceram, o Uchiha Obito e o Uchiha Shizui também liberaram seus poderes. Foi graças àqueles 3 que estavam na linha de frente que o clã Uchiha não foi completamente aniquilado. Tique, Mangekyou ou não, o inimigo claramente marcou o clã Uchiha para extermínio. Você acha que aqueles velhotes ainda estão preocupados com uma rebelião? Relaxa. Mas você tem razão, eu deveria ver como está o Fugaku. Ele deveria me agradecer, sinceramente. Se eu não tivesse chegado na hora certa, todo o complexo deles teria virado escombros. Ah, e a propósito, meus 2 filhos vão prestar o exame Chunin. Você pode me ajudar a preencher a papelada? Com isso, Kazuyama desapareceu num instante, o deus voador do trovão agindo com a mesma suavidade de sempre. Quanto a Minato, ele apenas suspirou. Já estava acostumado com isso há muito tempo. Ficar com raiva de Kazuyama não valia a pena. O complexo Uchiha já havia sido reconstruído. Mas como Minato havia dito, na entrada havia um pequeno barracão com a placa sala de serviço. Lá dentro estava Fugaku Uchiha, cercado por armas, pergaminhos e o que parecia ser uma montanha de selos explosivos. O olho de Kazuyama tremeu. Esse homem, será que ele realmente guardava tantas etiquetas em um só lugar? Será que ele não tinha medo de se explodir? E aí, Fugaku, voltei. Vamos lá, o lugar foi reconstruído e você ainda está com essa aparência? Seu filho mais novo vai prestar o exame Chunin, certo? Quer ir assistir? Não. Kazuyama Gekko, ele está acabado. Completamente acabado. Capítulo 707. Kazuyama Gekko olhou para Fugaku Uchiha, cujo corpo estava envolto em raiva e ressentimento e suspirou. Ei, Fugaku, aquela noite não foi culpa sua. O inimigo estava claramente bem preparado. Você fez o seu melhor liderando todo o clã até aqui. Ei, estou falando com você, você poderia ao menos responder um pouco? Ele estava prestes a explodir. Ele, Kazuyama Gekko, sempre foi aquele que irritava os outros. Ninguém jamais ousara irritá-lo assim. Maldito Fugaku, por que ele era tão frágil? Fugaku, olhe para mim.
Sou eu, Kazuyama Jeko. Você terminou aquele vinho medicinal que eu lhe dei? Se não, trarei mais para você. Seu filho precisa de mais brinquedos? Posso comprar alguns. Só que depois vou acabar quebrando todos sem que eles percebam. Sua esposa precisa de novos produtos para a pele? O país dos pássaros acaba de lançar novos produtos. Fugaku. Para tirar Fugaku de seu abismo mental, Kazuyama desencadeou seu modo tagarela, cuspindo palavras como uma metralhadora. Uma frase após a outra até que o rosto rígido e cadavérico de Fugaku finalmente começou a se contrair com leves sinais de emoção. Finalmente ele perdeu a cabeça. Seu desgraçado Kazuyama Jeko. Não pense que só porque você ajudou o clã Uchiha, você pode agir assim. Tome isto. Afiar a lâmina? Esqueça afiar. Era hora de usá-la. Naquele momento, Fugaku só queria cortar aquele idiota ao meio. Kazuyama sorriu. Pronto. Ele saltou para trás, desviando-se facilmente do golpe amplo de Fugaku. O homem era realmente forte, de jeito nenhum ele receberia aquele golpe de frente. Droga, não fuja. Fique parado, seu covarde. Errar o primeiro golpe só enfureceu ainda mais Fugaku. Ele realmente queria matar Kazuyama agora. Mas isso só fez Kazuyama rir mais alto. Vamos lá, Fugaku. Você não conseguiu me cortar todos esses anos. O que te faz pensar que hoje é o dia? De qualquer forma, não se esqueça de ir assistir ao seu filho nos exames Chunin. Kazuyama se virou para sair, ignorando a crescente irritação de Fugaku. Ao vê-lo se afastar, Fugaku baixou a espada, mas ainda assim gritou. Ei, aquele grupo. Alguma novidade? Nada. Eles desapareceram como fumaça. Você conhece o doujutsu deles? Uma vez que decidem fugir, ninguém consegue pará-los. O doujutsu de Murin Uchiha, Olho Infinito, fazia jus ao seu nome. Até Kazuyama teve que admitir o quão assustadoramente eficaz era como habilidade de suporte. Um único olhar e eles estavam a milhares de metros de distância. Ridículo. Se souber de alguma coisa, me avise. A vingança do clã precisa ser paga. Ótimo. Agora ele estava empolgado de novo. Aqueles olhos Mangekyou, não doíam. Kazuyama olhou para ele, suspirou impotente e saiu. Depois de todos esses anos, não encontrara nada, nenhum vestígio deles. Agora pelo menos, havia alguém esperando pelo retorno deles. Isso já era alguma coisa. Fugaku Uchiha estava entre os mais fortes do clã. Tê-lo como aliado contra aqueles inimigos desumanos não era nada ruim. Na entrada da academia Konoha, Pakura estava treinando com Michihito Jeko e Senku Jeko quando se depararam com um novo grupo de genin se preparando para os exames Chunin. Se Kazuyama estivesse aqui, com certeza gritaria. Uau! 9 dos 12 pequenos fortes. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Aruno Sakura, Yuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburami Shino, Nara Shikamaru, Akimichi Shouji e Yamanaka Ino. Ao avistarem Pakura e seus alunos, uma expressão de surpresa brilhou em seus rostos antes que rapidamente se reunissem ao redor deles. Pakura-sensei, você voltou. Pakura sorriu e assentiu. Ela já conhecia todas aquelas crianças. Embora tivesse passado a maior parte dos últimos anos longe da vila, ocasionalmente retornava para dar aulas por curtos períodos. Kazuyama fazia o mesmo. Irmão Michihito, você também voltou. Vamos todos fazer o exame Chunin juntos. Embora os pais de Naruto estivessem vivos nesta vida, sua personalidade continuava tão extrovertida e enérgica como sempre. Desde criança, Kushina frequentemente o levava para jantar na casa dos Jeko, então ele era próximo tanto de Michihito quanto de Senku. Sim, vamos participar dos exames Chunin. Pelo que papai disse, Sunagakure, Takigakure e Amegakure também vão enviar equipes. Deve ser interessante. Michihito havia crescido bastante, quase 1,70 m agora com uma espada ainda presa às costas. Sua presença por si só era afiada como aço. Ele não se parecia em nada com Kazuyama, lembrava mais Pakura, um jovem de aparência impecável e espírito livre. Senku, por outro lado, era a combinação perfeita de ambos os pais, gentil e feroz ao mesmo tempo. Embora ainda jovem, sua presença era marcante e confiante. Ah, é? Genin de outras aldeias também estão se juntando? Mas ei, irmão Michihito, há um problema. Os exames não exigem 3 pessoas por equipe? Você e a Senku só fazem 2. Inicialmente, Naruto pareceu entusiasmado. Ele adorava conhecer pessoas de fora, mas logo ficou confuso. Michihito e Senku apenas olharam para a mãe. Pakura deu de ombros, impotente. Não olhe para mim. Seu pai disse que cuidaria disso. Deixe que ele se preocupe com isso. Ele é examinador do exame Chunin há anos. Ele vai dar um jeito. Muito bem, crianças, esperem pelo seu sensei Jounin. Vou levar Michihito e Senku para ver o diretor ataque, e depois iremos treinar. Assim que os 3 saíram, os 9 pequenos fortes começaram sua próxima rodada de discussão. Naruto, o Kakashi-sensei disse que se o Michihito e a Senku fizerem o exame, teremos que ficar em grupos separados. Caso contrário, algo muito ruim vai acontecer. Sakura, sempre aluna obediente às regras, repetiu o aviso de seu professor. Seu instrutor ainda era Kakashi, embora esta versão dele fosse muito mais atenciosa e prestativa do que a da história original. E ele também os orientou adequadamente. Como em relação a Michihito e Senku. Sim, nosso sensei também mencionou isso. A Kurenai-sensei disse que aqueles 2 são incrivelmente fortes, muito além do nosso nível. Mas eles parecem ter mais ou menos a mesma idade que nós, não é? Kiba Inuzuka, com Akamaru empoleirado orgulhosamente em sua cabeça, parecia mais confiante do que nunca. Ele claramente achava que podia vencer. Seu comentário foi imediatamente refutado por outras 3 pessoas. Você está brincando? Você nunca viu o irmão Michihito lutar. A técnica de espada dele, cara, ele consegue fatiar uma maçã em lascas. Sasuke, me apoie, você também já viu. Disse Naruto, visivelmente perturbado. Sasuke engoliu em seco antes de falar. Sim, ele é mais forte que meu irmão. Nem mesmo Itachi o subestimaria. Mas quem você realmente deveria temer não é Michihito, e sim Senku. Certo. Aquele que herdou a fuga transparente e a liberação de cristal dos fantasmas de Konoha, o terrível criador de cristais rosa, Senku Jeko. Essa última frase veio de Shikamaru Nara. Afinal, ele ouvirá falar deles por meio de seu pai, e os rumores por si só eram aterrorizantes. Capítulo 708.
à noite em um restaurante de churrasco. Então, o esquadrão enviado de Sunagakure. Esses também são seus discípulos? Você foi treinar a equipe de elite de outra aldeia? Que diabos você estava pensando? Tsunade virou a carne à sua frente, seu tom sendo cortante enquanto criticava o julgamento questionável de Kazuyama Gecko. Do outro lado da mesa, Sakuma Taki assentiu com a cabeça em concordância. Exatamente. Vocês tiraram o taoísta, depois a fada também. Agora este velho aqui tem que dar as suas aulas na minha idade. Kazuyama Gecko, que tipo de líder de clã você é para a família Gecko? Se não fosse por aquele seu taoísta, eu já teria lhe dado uma boa lição. Kazuyama não levou as palavras deles a sério. Os dois figuras importantes de Konoha e velhos conhecidos seus já estavam acostumados a se unirem contra ele. Não era como se houvesse poucas pessoas que se importassem com ele. Longe disso. De qualquer forma, somos aliados de Sunagakure. E aqueles pirralhos chegaram onde chegaram por mérito próprio. Está tudo bem, está tudo bem. Com Michihito e Senko participando deste exame Chunin, nem mesmo aquele pirralho do Gaara conseguirá causar muitos problemas. Suas palavras silenciaram tanto Ataki Sakumo quanto Tsunade. Como professores de Michihito Gecko e Senko Gecko, respectivamente, eles estavam bem cientes das capacidades de seus alunos. Pelo menos você está mostrando algum bom senso. Você depositou grandes esperanças em Michihito e Senko. Você já foi até o clã Uchiha, não é? Assim que a conversa sobre crianças terminou, outros assuntos ganharam destaque. Ao ouvir a pergunta de Sakumo, Kazuyama tomou um gole de sake e assentiu com a cabeça. A situação continua tão ruim quanto antes. O objetivo deles é claro. Eles querem o Sharingan. Vocês dois sabem o que aconteceu naquela noite. Mesmo tendo chegado, tudo o que consegui fazer foi capturar 3 daquelas criaturas desumanas. Os 2 principais culpados conseguiram escapar. E mesmo se os tivéssemos capturado, não teria adiantado. Eles usaram uma corrente de selamento que destruiu tanto o Sharingan quanto o Rinnegan. Droga, parece que fui amaldiçoado naquela noite. Só de lembrar disso, Kazuyama rangeu os dentes. Eles haviam capturado 3 criaturas desumanas semelhantes ao Zetsu branco. Mas no instante em que foram subjugadas, o inimigo ativou o selo dos 4 símbolos invertido, apagando as 3 instantaneamente. Nem mesmo os olhos, o Sharingan ou o Rinnegan, foram deixados para trás. Que droga! O poder deles não pode mais ser descrito como forte. Para eles, até mesmo a elite Uchiha não passava de alvos para a prática de tiro. Sakumo suspirou. Ele não tinha certeza de quando aconteceu, mas começara a se sentir velho. Com a rapidez com que as coisas estavam se intensificando, ele não conseguia acompanhar, nem em força, nem em ritmo. Ele também estivera naquela luta, mas mesmo com sua habilidade com a espada, não conseguiu derrotar nenhum deles. Em vez disso, um boneco enorme o arremessou para longe. Suas costas ainda doíam. Vamos nos deparar com eles mais cedo ou mais tarde. Se eles já estão mirando nos Uchiha, então Konoha definitivamente está na lista deles. Mas eu não entendo. Por que continuar perseguindo Konoha? Eles querem a raposa de 9 caudas? Ou Sharingan? Tsunade franziu a testa. Os intervalos entre os ataques eram muito longos, e os alvos mudavam constantemente. Não fosse a presença inconfundível de Sharingan e Susanoo, ela teria pensado que eram 2 grupos diferentes atacando a aldeia. Chega disso. Os exames Chunin são daqui a alguns dias, e aquele idiota do Minato ainda me nomeou o examinador-chefe. Af mais trabalho. Sakuma Taki, pirralho. Tsunade, com grandes habilidades vem grandes responsabilidades. No dia seguinte, no portão principal de Konoha, Kazuyama Gecko sorriu quando o grupo se aproximou. No instante em que o avistaram, surpresa e alegria iluminaram seus rostos. Ora, os 3 peixinhas chegaram. Nada mal, vocês todos cresceram bastante. Seu olhar percorreu Temari, Gaara e Kankuro, um lampejo de aprovação brilhando em seus olhos. A energia e o espírito deles por si só eram admiráveis, especialmente o de Gaara. As olheiras haviam desaparecido, e ele parecia alerta e saudável. Kazuyama Sensei. Sensei. Seu desgraçado. É você quem está nos cumprimentando? Onde está seu Okage? Kazuyama olhou para o líder da delegação de Sunagakure, ninguém menos que o 4º Kazekage Hasa. Esta foi a primeira vez que Sunagakure participou dos exames Chunin de Konoha. Se tudo correr bem, talvez os exames futuros sejam realizados em conjunto. Para consolidar a aliança, Hasa veio pessoalmente. Pensei que você não fosse aparecer, mas vejo que você compreende a importância dessa aliança, afinal, Hasa. Sunagakure tem se saído bem nos últimos anos, não é? Kazuyama e Hasa eram como antigos rivais que se tornaram amigos, uma dupla que se entendia através de inúmeros conflitos. Ainda assim, as palavras de Kazuyama foram impactantes. Desde a aliança com Konoha, a situação de Sunagakure melhorou muito, especialmente nas condições de vida de seus ninjas, que aumentaram drasticamente. Guarde sua preocupação. Mas ouvi dizer que Konoha sofreu um grande desastre recentemente. Você está dizendo que esses atacantes eram os mesmos que você chamou de inimigos de todo o mundo ninja? Hasa franziu ligeiramente a testa. Ele não estava surpreso com o ataque a Konoha, mas os atacantes não eram de nenhuma das 5 grandes nações. E os relatórios de inteligência mencionaram o Sharingan combinado com o Rinnegan, e aquele enorme fantoche. Isso foi suficiente para fazer com que até mesmo Hasa levasse a situação muito a sério. O que você acha? Por que mais teria acontecido isso? O inimigo é incrivelmente forte. Nem eu ousaria declarar vitória contra eles. Konoha sofreu pesadas baixas naquela noite. Se não nos prepararmos adequadamente, enfrentar esse tipo de inimigo será um pesadelo. Kazuyama não viera apenas para recepcionar a delegação de Sunagakure, ele queria rever seus discípulos da areia e sondar a opinião de Hasa. Afinal, fora por ordem dele que a notícia do ataque de Konoha foi enviada à rede de inteligência de Sunagakure. Ele queria que Hasa entendesse o estado atual do mundo ninja. A existência de um inimigo como esse exigia que todos o levassem a sério. Qual é o objetivo deles? As bestas com cauda. As bestas com cauda? Sim. Para ser honesto, além do que aconteceu recentemente, esse grupo não atacou apenas Konoha. Eles também foram atrás da raposa de 9 caudas, mas falharam. A expressão de Hasa escureceu. Se o objetivo deles eram as bestas com cauda, então Sunagakure, Shukaku seria seu próximo alvo? Kazuyama percebeu sua reação imediatamente e deu um sorriso malicioso. Você acertou. Qualquer besta com cauda é alvo em potencial para eles. Então seu Shukaku, seu filho, também está na lista deles. Hasa, bastardo. Capítulo 709. Local dos exames Chunin.
Muitos candidatos este ano. Onde estão Gai e Neji? Não os vejo em lugar nenhum. Dentro do escritório, Kazuyama Geko estava de pé junto à janela, observando os genin se unidos para os exames lá embaixo. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Os exames Chunin, sempre um espetáculo tão divertido. Ele ainda se lembrava de sua própria prova, anos atrás. Não enfrentou um único oponente, apenas passou despercebido até o final. Nem mesmo os fiscais conseguiram encontrá-lo naquela época. Ele ainda não era famoso. Eles estão aqui. Neji, Lee e Tenten vão fazer o exame deste ano. Neji estava ansioso para competir contra seus filhos. Ele esperou um ano a mais só para isso. E Sasuke Uchiha Naruto Uzumaki. Meus alunos não perdem para ninguém. Após anos de crescimento, Might Guy se tornou um poderoso Jounin. Aquele familiar macacão verde. Bem, não havia muito o que apreciar ali. Os outros estavam atrás de Kazuyama, todos Jounin também. Mas mesmo entre os Jounin havia níveis. Diante do ápice de Konoha, Kazuyama Geko, todos eles eram considerados juniores. No mundo ninja, o poder por si só inspirava respeito. Entre eles estavam Kakashi, Azuma, Uchiha Obito e Kurenai. No momento em que Kazuyama estava prestes a falar, sentiu uma leve perturbação. Sem hesitar, abriu a palma da mão, liberando uma onda de chakra. Em seu nível, a técnica de invocação não exigia mais sangue como meio. Uma nuvem de fumaça surgiu e uma pequena cobra branca materializou-se em sua mão. A cobra estalou a língua rapidamente, como se estivesse transmitindo uma mensagem. O que? Que diabos? O rosto de Kazuyama escureceu imediatamente, e um palavrão incomum escapou de seus lábios. Ele se virou para os outros. Muito bem, podem começar os exames. Sigam o plano conforme combinado. Voltarei para a segunda rodada. Seu olhar percorreu os candidatos uma última vez antes de desaparecer com a técnica do deus voador do trovão. Os Jounin restantes trocaram olhares inquietos. Todos haviam percebido a mudança repentina em sua expressão. Ei, Kakashi, tenho um mau pressentimento sobre isso. Você viu a cara do sensei, não é? Sim, deve ser algo sério. Obito e Kakashi trocaram um olhar, ambos se perguntando o que poderia ter acontecido para abalar tanto seu professor. O primeiro exame ainda estava sob a supervisão de Ibiki Morino, embora seu rosto apresenta-se muito menos cicatrizes do que antes. Isso não significava que ele tivesse se tornado mais fraco. Pelo contrário, sem o trauma da tortura ou ter quebrado, ele parecia sentir ainda mais prazer em atormentar os outros. Após sair da sala de exames, Ibiki dirigiu-se diretamente ao escritório do Okage. Lá dentro, uma reunião tensa já estava em andamento. Okage, tem certeza de que suas informações são precisas? Eles se mudaram de novo? Hasa, que estava discutindo assuntos entre aldeias com Namikaze Minato, arregalou os olhos em choque. Os Zambu de Konoha acabavam de trazer notícias que deixavam o ar pesado. A Akatsuki reapareceu. Desta vez, porém, o alvo não era Konoha ou Sunagakure, mas sim Kirigakure, do outro lado do mar. Ei Minato, aconteceu alguma coisa na névoa. Antes que Minato pudesse sequer responder, um clarão iluminou a sala. Kazuyama Geko apareceu instantaneamente, tendo usado a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar diretamente para o escritório. Assim que pousou, falou sem hesitar. Hasa, você também está aqui. Ótimo, isso me poupa o trabalho. Devemos começar a tomar precauções. É evidente que eles já iniciaram a operação. Segundo minha rede de informações, eles já capturaram o Três Caudas em Kirigakure. Felizmente, o Seis Caudas não estava na vila naquele momento. Caso contrário, o resultado teria sido muito pior. As informações de Kazuyama não vieram, na verdade, de sua rede de inteligência, mas sim de seu professor, Orochimaru. Há muito tempo que Orochimaru era o responsável pela gestão da inteligência de Kirigakure sob sua direção, com Terumi enviando-lhe atualizações regularmente. Eu também recebi a confirmação. O objetivo deles está confirmado. São as bestas com cauda. A besta de uma cauda de Sunagakure, a besta de 2 caudas e a besta de 8 caudas de Komogakure. O 4 caudas de Iwagakure. Os 7 caudas de Takigakure. O 3 caudas e os 6 caudas de Kirigakure. E finalmente nossa raposa de 9 caudas. Quanto a 5 caudas, informações sugerem que o Jinchuriki está morto. Não há vestígios ou relatos atuais. A expressão de Minato tornou-se sombria. Sua esposa, Uzumaki Kushina, era a hospedeira da raposa de 9 caudas, e agora, claramente, um alvo. Não havia como evitar o conflito. Mas até mesmo Minato sentiu o peso do pavor ao pensar em suas estranhas habilidades e poder insondável. Se eles ousarem vir atrás do meu filho, prefiro morrer a deixar que consigam. Transmitirei esta informação a Sunagakure imediatamente e reforçarei nossas defesas. Hasa estava igualmente furioso. Ele não era mais o homem que fora um dia rígido e orgulhoso. Ele havia aceitado Gaara, e assim que soube que Akatsuki estava atrás das bestas com cauda, seu temperamento explodiu. A questão é, quem será o próximo alvo deles? Kazuyama, o que você acha? Kazuyama, O que ele estava pensando? Qual era o alvo? Isso era óbvio. Dependia de quem eles conseguissem encontrar. A besta de 2 caudas, a besta de 4 caudas e a besta de 5 caudas estavam na Terra da Neve. A besta de 7 caudas estava sob seu controle. O besta de 1 cauda, Gaara, estava atualmente em Konoha. Ele teria que protegê-lo. De todas as bestas com cauda que o inimigo conseguiu localizar agora, Gaara era a mais vulnerável. Acho que deveríamos emboscá-los. Por exemplo, espere por eles em Sunagakure. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Kazuyama. Em sua opinião, era melhor revidar do que ficar na defensiva. Se eles já sabiam qual era o alvo do inimigo, podiam muito bem usá-lo contra eles. Esse é um plano sólido, mas não é fácil de executar. Se eles ficarem em silêncio por um ano, devemos simplesmente ficar esperando. Minato esfregou as têmporas. Nesse ritmo, sem uma estratégia sólida, eles seriam eliminados 1 a 1. Nem mesmo a raposa de 9 caudas conseguiu manter-se guardada na vila para sempre. Não, mesmo que tivessem mantido a Akatsuki dentro de Konoha, eles já a haviam atacado diversas vezes. Existe outra opção, formar alianças com as outras aldeias. Mas isso não será fácil. Konoha e Sunagakure podem cooperar, mas e as outras? Na melhor das hipóteses, poderíamos trazer a Takigakure a bordo. Eles sempre foram relativamente cooperativos. E Kirigakure também, já que eles já foram atacados, é provável que estejam abertos a uma aliança. Os olhos de Kazuyama brilharam. Ele já estava fazendo seus movimentos. As 3 aldeias que ele acabará de mencionar, elas já faziam parte de sua rede de poder. Se Akatsuki queria uma luta, ele estava mais do que pronto para enfrentá-los de frente.
Capítulo 710. Namikaze, Minato e Rasa sentiram com a cabeça após ouvirem isso. O primeiro compreendia bem o quão perigoso era o inimigo. Na última batalha contra o clã Uchiha, eles haviam obtido inúmeros olhos Sharingan, e se realmente conseguissem criar essas entidades desumanas, isso significaria um desastre para qualquer vila. O raciocínio deste último era mais simples. Se a força do inimigo fosse realmente como descrita nos relatórios, não havia outra escolha senão unir forças para sobreviver. Esta não era mais uma guerra comum. Como a única besta com cauda de Tsunagakure, Shukaku jamais poderia ser entregue a ninguém. Kazuyama, parar. No instante em que Minato começou a falar, Kazuyama Gecko levantou a mão. Nem pense nisso. Ele já sabia exatamente o que Minato estava pensando. Eu não vou. Eu e a Terra das Águas não nos damos bem. Se você quer ir, vá você mesmo. Além disso, os exames Chunin ainda estão em andamento. Falaremos sobre isso depois que tudo terminar. Kazuyama desviou o olhar pela janela. Minato e Rasa trocaram olhares, ambos assentindo levemente com a cabeça. Os próprios filhos deles também estavam fazendo a prova. Eles não conseguiam deixar de se perguntar como eles estavam se saindo. De fato, os exames Chunin ainda estavam em andamento. Esse evento conjunto entre várias vilas havia se tornado uma ocasião importante para Konoha. Na primeira sala de exames, todos os candidatos estavam diligentemente respondendo às perguntas. Esta primeira rodada não testou conhecimento real, ela mediu a capacidade do genin de reunir informações. Para alguns, foi brutal. Especialmente para Naruto Uzumaki, que ainda era terrivelmente ruim nos estudos. Não era só ele. Para a maioria deles, as questões eram quase impossíveis. A prova claramente tinha sido elaborada para um nível muito acima do normal para um genin. Claro que havia exceções, como Aruno Sakura, a aluna modelo. E vale ressaltar, no momento em que Michihito Gecko entrou na sala, ele se jogou sobre a mesa e adormeceu imediatamente. Tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Os instrutores que observavam fizeram uma careta de nojo nos cantos da boca. Kakashi, o que você acha? Michihito Gecko está apenas confiante demais, ou ele não sabe de nada e desistiu logo de cara. Se o sensei descobrir que ele adormeceu assim que se sentou, não vai ficar furioso? O Uchiha Obito deu um sorriso debochado enquanto provocava o filho de seu sensei, cutucando o amigo ao seu lado com o cotovelo. Se você tivesse se esforçado tanto pela Rin, vocês dois já estariam juntos. Você só faz espionar os outros. Antes que Kakashi pudesse responder, Kurenai Yui suspirou e interrompeu. Chega! Michihito provavelmente já descobriu o propósito deste exame. Quando ele entrou, examinou cada um dos fiscais na sala. Esse tipo de observação significa que ele já percebeu algo estranho. O filho da professora realmente não segue a lógica normal. Kakashi estava de braços cruzados em frente à janela, imóvel como uma torre. Mas seus olhos não estavam em Michihito, estavam em Senku Gecko. Em comparação com o cochilo descarado de Michihito, o comportamento de Senku chamou ainda mais a atenção dele. A sala de aula inteira está coberta de cristal. A velocidade dessa técnica, nenhum genin conseguiria fazer isso. E esse não é o corpo verdadeiro dela, é? Might Guy estava ao lado dele. Normalmente, ele tinha uma aparência imponente, mas perto do gigante Kakashi, até ele parecia menor. Não, esse é um clone das sombras. Quanto ao verdadeiro, não faço ideia. Sério? Ela usou um clone das sombras para a prova? Isso é normal, interrompeu Kakashi calmamente. Ouvi de alguns ninjas mais velhos que quando o sensei fez o exame Chunin, ninguém no local o encontrou. Kakashi deu uma risadinha ao se lembrar disso. Ele havia pesquisado por curiosidade e a verdade o deixou sem palavras. Essa prova era para testar a capacidade de adaptação. Nem era difícil. Mas assim que o sensei entrou na sala, ele ativou sua técnica de fuga transparente, se escondeu e adormeceu. Permaneceu assim até o fim da prova. Os fiscais só perceberam depois que um participante estava desaparecido. No fim, o próprio sensei desfez a técnica e revelou que estivera dormindo ali o tempo todo, invisível à vista de todos. Ao ouvir isso, todos imediatamente imaginaram o sorriso presunçoso de Kazuyama Gecko. Todos balançaram a cabeça em sinal de desânimo. Bem, esse tipo de artimanha era perfeitamente normal para ele. Não havia como usar o bom senso com aquele homem. O tempo passou rápido. Assim como na história original, cada candidato recorreu a todos os truques que conseguiu imaginar. Quando Ibiki finalmente retornou ao salão, todos que ainda estavam em seus lugares foram declarados aprovados. No instante seguinte, Kazuyama Gecko apareceu na sala de exames. Assim que pousou, todos os candidatos que passavam voltaram seus olhares para ele. Ei, Ibiki, nada mal, bastante gente passou desta vez. Seu pequeno desgraçado. Acorde. O bom humor de Kazuyama desapareceu no instante em que viu Michihito ainda roncando. Seu rugido estrondoso fez a sala de aula inteira tremer, despertando o menino abruptamente. A prova já acabou? Pai, você está aqui? Ótimo. Posso ir agora? Kazuyama. Todos os outros. Seu pirralho. Espere só até chegarmos em casa. Ai, o segundo exame não será realizado aqui. Todos, reúnam-se na entrada da Floresta da Morte amanhã de manhã. Muito bem, dispensado. Após dar a ordem, Kazuyama desapareceu novamente, sumiu tão repentinamente quanto apareceu. Quando reapareceu, já estava dentro da Floresta da Morte. Alguém o esperava lá. E Kazuyama-kun, me chamando daqui de tão longe. O que é isso? Aquele tom familiar. Orochimaru continuava o mesmo de sempre. Não, na verdade ele parecia mais jovem. Sensei, os planos mudaram. Minato está se preparando para enviar uma equipe a Kirigakure para discutir uma possível aliança contra a Akatsuki. Você também deve se preparar. Jiraiya ainda está procurando por você. Está na hora de se revelar. Orochimaru assentiu com a cabeça. Seus experimentos haviam avançado muito. Tanto os selos amaldiçoados quanto suas diversas técnicas proibidas estavam agora completos. Ele estava mais do que pronto para retornar aos olhos do público. E quanto a Iva e Kumo? 3 aldeias sozinhas não atenderão às suas expectativas, não é? Kazuyama assentiu com a cabeça. O que ele queria era que todas as 5 grandes nações se unissem na linha de frente, para que ele, o fantasma nos bastidores, pudesse agir livremente das sombras. Eles definitivamente irão atrás do 8 Caudas. Conhecendo o imprudente 4º Raikage, assim que o 8 Caudas for atacada, ele perderá a cabeça imediatamente. Então Kumo não é uma preocupação. O verdadeiro problema é Iva. Aquele velho Onoki. Ele é cauteloso demais.
Capítulo 711. Orochimaru quase caiu na gargalhada. Ouvir seu próprio discípulo chamar alguém de cauteloso era simplesmente irônico demais. Aos seus olhos, ninguém em todo mundo ninja era mais cauteloso do que Kazuyama Gekko. Mesmo ele, como seu professor, jamais conseguiria compreender completamente seus verdadeiros pensamentos, apenas especular. O que tem de engraçado? Não consigo evitar. Afinal, ele é uma raposa velha. Se o Hokage ainda fosse aquele velhote do Sarutobi, eu provavelmente nem conseguiria enganá-lo. Aqueles velhos são teimosos até a medula. Nunca estão dispostos a ouvir ninguém. Deixem Iwagakure em paz por enquanto. Assim que Komogakure ficar impaciente e começar uma briga, Iwa logo a seguirá. Kazuyama tinha cada vila mapeada com precisão. Ele até conseguiu entender bem a mentalidade da Akatsuki. Mas eu imagino que o primeiro alvo dele será Shukaku, ou seja, Tsunagakure. Já entrei em contato com Rasa. Se possível, vamos armar uma emboscada. Ainda assim, Kazuyama sentia que algo estava errado. Se a Akatsuki realmente estava selando as bestas com cauda em ordem, seu primeiro passo deveria ter sido capturar Shukaku. No entanto, eles foram atrás do Três Caudas primeiro. Essa discrepância o fez questionar a lógica por trás da sequência. Seguindo toda a lógica, o selamento deveria ir de uma cauda para 9 caudas. Então, por que começar com a besta de 3 caudas? Será que eles simplesmente acharam que seria mais fácil de capturar? Akatsuki, é isso? Será que as técnicas proibidas que dominei poderiam abalar essa organização? Um lampejo de expectativa brilhou nos olhos de Orochimaru. Claramente, ele queria se testar contra eles. Kazuyama esboçou um leve sorriso. Para ser justo, o jutsu proibido de Orochimaru realmente poderia abalar os próprios alicerces do mundo ninja, especialmente a reencarnação do mundo impuro, muito antinatural, muito perigosa. Esqueça isso, sensei. Concentre-se na sua pesquisa. A propósito, como ficou a armadura que te pedi para construir? O tom de Kazuyama mudou repentinamente, um traço de entusiasmo surgindo. Sob seu incentivo, Orochimaru havia começado a estudar mecânica, e estava realmente progredindo bem. Não me pressione. Ainda está em fase de testes. E aquela pirralha da Karin não participou dos exames Chunin desta vez. Eu queria que ela participasse, mas ela se recusou. Disse que queria te ver. Então, quer vir comigo para a Terra das Cachoeiras? Karin queria vê-lo? Claro. Provavelmente era Tomotsuki quem queria vê-lo. Mas para quê? Claro. Minha prova é amanhã, então tenho bastante tempo hoje. Kazuyama acenou com a mão casualmente. O chakra emanou de Orochimaru, e os dois desapareceram da Floresta da Morte num instante. Momentos depois, eles reapareceram dentro do laboratório de Orochimaru, na Terra das Cachoeiras. Karin, eu trouxe Kazuyama Gekko comigo. Karin, ocupada com algo próximo, congelou ao ouvir a voz de Orochimaru. Uma onda de surpresa estampou-se em seu rosto, principalmente porque o próprio Kazuyama havia aparecido. E de fato, quando ela se virou, viu o homem parado diante dela. Aquele que ocupava o ápice do mundo ninja. Lord Kazuyama. Pequena Karin, para que você precisava de mim? Ou foi sua mãe que queria me ver? Na verdade, Tomotsuki o havia procurado anos atrás, principalmente por causa de Karin. Por pertencer ao clã Uzumaki, o chakra de Karin era único, poderoso o suficiente para torná-la uma grande ninja. Mas Tomotsuki não queria que ela trilhasse esse caminho. Foi por isso que ela procurou Kazuyama naquela época. Infelizmente para ela, a própria Karin queria se tornar uma ninja, então os desejos de sua mãe estavam fadados ao fracasso desde o início. Lord Kazuyama, eu quero fazer o exame Chunin, mas minha mãe não deixa. Eu esperava que o senhor pudesse convencê-la. Eu também quero me tornar um ninja forte. Karin olhou para ele com olhos sinceros, cheios de esperança. Isso fez Kazuyama rir. Sem problema. Venha comigo para Konoha. Vou organizar uma equipe para você. Você vai se juntar ao meu filho e à minha filha. Eles já estão precisando de um companheiro de equipe. Como ninja de suporte, você se encaixará perfeitamente. Enquanto Kazuyama observava, não pôde deixar de pensar que aquilo devia ser o destino. Seus 2 filhos precisavam exatamente de um companheiro de equipe para a próxima fase do exame, e Karin estava livre por acaso. Perfeito. Realmente. Lord Kazuyama, talvez o senhor devesse conhecer minha mãe primeiro. Não quero levar uma bronca quando voltar. Tomotsuki havia se dedicado inteiramente a Karin, e Kazuyama compreendia seu desejo de manter a garota em segurança. Mas a superproteção poderia ser igualmente prejudicial, e ele não tinha intenção de deixar que isso a impedisse. Não precisa. Meu sensei irá informá-la. Vamos lá. Vou te levar para conhecer seus colegas de equipe. Takigakure tem muitos participantes desta vez, mas um não vai fazer mal. Dito isso, Kazuyama agarrou Karin e saiu voando. De volta à residência Gekko, Kazuyama apresentou Karin a Michihito e Senko, explicando sua situação. Michihito lançou-lhe um olhar rápido. Um Uzumaki, hein? O ninja dos sensores. Isso vai cobrir muito bem nossos pontos cegos. Mas não use sua habilidade de cura a menos que seja absolutamente necessário. Senko consegue lidar com o ninjutsu médico. Karin assentiu rapidamente. Ela não tinha intenção de usar sua habilidade a menos que fosse necessário. Esse tipo de regeneração tinha desvantagens, e ela não queria mais marcas de mordida em sua pele. Senko, por outro lado, se iluminou no instante em que viu uma garota da sua idade, e com cabelos ruivos vibrantes para completar. As duas se deram bem instantaneamente. Talvez fosse apenas uma conexão natural entre garotas. Dê o seu melhor na prova de amanhã. Posso ser um dos examinadores, mas só estarei esperando por você na linha de chegada. Deem tudo de si, vocês 3. No dia seguinte, a segunda rodada dos exames Chunin começou conforme o previsto. Quase uma centena de candidatos entrou na Floresta da Morte para competir pelos pergaminhos do céu e da terra. A participação repentina de Karin não causou problemas, afinal, com o aval de Kazuyama Gekko, ninguém ousou questioná-la. Ainda assim, seus cabelos ruivos não passaram despercebidos por Namikaze Minato. Um Uzumaki, de Takigakure? Kazuyama, como você a conhece? Karin foi claramente trazida por ele, então Minato naturalmente presumiu que ela era um talento recrutado sob a orientação de Kazuyama. Mas por que de Takigakure? Qual é o problema? Ela é de Takigakure. Recebi uma mensagem do chefe da vila de Takigakure e Aiko. Este genin acabou de retornar de uma missão solo e veio correndo para cá para participar dos exames. Como Michihito e Senko estavam com um membro a menos na equipe, eu adicionei ao time deles. Minato não conseguiu evitar revirar os olhos por dentro. Você espera que eu acredite nisso? A expressão de Kazuyama dizia tudo. Acredite ou não, ela está usando uma bandana de Takigakure. Não importa o que você pense. Capítulo 712. Afinal, ela é do clã Uzumaki. É claro que eu tenho que perguntar.
Quando a terra dos redemoinhos caiu, muitos sobreviventes Uzumaki desapareceram sem deixar rastro. Que tragédia! Se possível, ainda gostaria de acolher mais pessoas deles. Kazuyama lançou um olhar para Namikaze Minato, que estava sentado em silêncio, perdido em pensamentos. Fazia sentido, afinal, ele era o genro do clã Uzumaki. Naturalmente, ele sentiria algo por eles. Que pena, Minato. Se você fosse Hokage naquela época, a terra dos redemoinhos poderia ter sobrevivido. Muito bem, chega. Isso tudo já é passado. Não adianta ficar pensando nisso. Observe a prova. Vejam só. Todos eles entraram na Floresta da Morte. Kazuyama observou o último dos candidatos desaparecer na densa mata com um olhar penetrante e divertido. Aquela floresta era o campo de treinamento especial da Anbu, um lugar que ele conhecia melhor do que ninguém. Estava familiarizado com cada centímetro dela, cada planta, cada predador que ali se escondia. Sim, era perigoso, mas apenas para ninjas comuns. Entre esses candidatos havia muitos prodígios. Esse nível de perigo não era motivo para preocupação. Ei, Kazuyama, o que você está planejando? Esse sorriso tem algo de sinistro nele. Não me diga que você é. O sorriso de Kazuyama se alargou. Só de olhar para aquilo, Minato sentiu um arrepio na espinha. De repente, ele se lembrou de seus próprios dias de treinamento na Anbu. A Floresta da Morte tinha sido um pesadelo, e o nome de Kazuyama era sussurrado como uma maldição. Todos os Anbu que sobreviveram àquele lugar o consideravam um demônio em pele humana. Ele não ia fazer nada de novo, ia. Ah, qual é? São só um bando de crianças cheias de entusiasmo. Eu não sou tão cruel assim. No máximo. Técnica de invocação. Rindo, Kazuyama mordeu o polegar, executou selos de mão rapidamente e desapareceu num borrão. No instante seguinte, ele apareceu bem acima da Floresta da Morte, com a palma da mão estendida para baixo. A invocação foi ativada instantaneamente. Fumaça irrompeu pelo céu, espalhando-se sobre a copa das árvores como uma explosão. Em instantes, fiscais e candidatos levantaram a cabeça alarmados. O que está acontecendo? Aconteceu alguma explosão? Droga, as árvores são muito densas, não consigo ver nada. Algo está errado. Vozes de confusão ecoaram pela floresta, mas 3 equipes em particular reagiram com foco preciso. A equipe Gai, a equipe Geco e a equipe de elite de Sunagakure. Em outras palavras, time Yuga Neji, time Michito Geco e time Gaara. Essa confusão é estranha. Lee, lembra o que o professor Gai nos disse sobre o professor Kazuyama? Eu me lembro, Neji. O sensei disse que o Kazuyama-sensei é alguém que não consegue ficar parado e adora causar problemas. Kazuyama, maldito seja você, Gai. Cara, cough, cough. Lee, não espalhe isso. Eu não disse isso. Usei meu Byakugan. Kazuyama-sensei fez sua jogada. Há pitons gigantes por toda parte. Devemos permanecer em alerta. Neji, que também havia sido treinado por Kazuyama, sabia exatamente que tipo de pessoa era seu mestre. Sem hesitar, ele canalizou o chakra para os olhos e olhou para o céu. E não deu outra. Dezenas de serpentes enormes deslizavam pelas copas das árvores. Seu rosto endureceu imediatamente. Enquanto isso, a equipe de Michito, Geco, Michito, Senko e Karin parou abruptamente. Karin olhou para eles confusa. Michito, Senko, o que houve? Papai está tentando de novo. O velho deve estar morrendo de tédio. Pitons é? Coisa típica de pai. 3 vozes, 3 tons. Mas enquanto Karin não fazia ideia do que estava acontecendo, os outros dois, como filhos de Kazuyama, sabiam exatamente o que esperar. Quando Karin finalmente entendeu a conversa, seu rosto empalideceu. Pitos? Você quer dizer cobras? Que horror! Por que estou pensando no Lorde Orochimaru de repente? Michito, Senko, se essas coisas forem mesmo pitons, o que fazemos? Não vamos esbarrar nelas, né? E daí se fizermos isso, nós simplesmente as mataremos. São cobras da caverna Ryushi, assim que as esmagarmos, elas desaparecerão. Pó de cristal de piton. Isso poderia ser útil. Michito e Senko estavam completamente tranquilos. Para eles, aquelas cobras não passavam de minhocas gigantes. Ambos já haviam sido protegidos pela princesa serpente da caverna Ryushi. Essas pitons comuns não os assustavam nem um pouco. Para eles, aquilo era brincadeira de criança. A equipe de Gaara teve uma reação semelhante. Calma aí, Gaara. Você está dizendo que o Kazuyama-sensei é o responsável por isso? Sim, pitons. Minha areia sente. Há muitas. Eu sabia, o sensei nunca foi do tipo que ficava calado como examinador. E quanto à direção que estamos seguindo? Alguma por perto? Kankuro soltou um grito, mas um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Temari também sorriu de canto. Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Você sabe como nossa professora trabalha. Em pouco tempo, as cobras cobrirão toda a floresta. Gaara colocou a mão no chão, canalizando o chakra através da areia para sentir vibrações sob o solo, detectando se alguma criatura gigantesca espreitava por perto. Era um método eficaz e com a percepção de Gaara, a equipe não estava nem um pouco preocupada. Mesmo que encontrassem o medo não fazia parte do vocabulário deles. Afinal, Kazuyama havia usado essas mesmas cobras durante o treinamento para fortalecê-las. Elas já haviam sido assustadas tantas vezes que agora eram imunes. Mas nem todos conseguiram manter essa calma. Para a maioria dos candidatos, no momento em que se depararam com as pitons gigantes, o pânico se instaurou. Vejamos, por exemplo, a equipe de Kakashi. Uau! Que diabos é isso? Uma cobra enorme. Espere, essa é a invocação do professor Kazuyama. Droga, corram. Naruto Uzumaki tinha acabado de sair para resolver alguns assuntos pessoais. Mal encontrar uma árvore quando a cabeça de uma enorme piton surgiu bem à sua frente, com os olhos brilhando. Ele gritou, esquecendo completamente o motivo de ter ido até lá, e saiu correndo. A piton, é claro, rastejou atrás dele imediatamente, movendo-se com uma velocidade aterradora. O barulho chamou a atenção de Sasuke e Sakura. Eles se viraram na direção da confusão, com as armas em punho. Ao verem a piton perseguindo Naruto, a expressão de ambos escureceu. Uma piton, então era isso que causava aquele barulho mais cedo? Tic. Não parece pertencer a esta floresta. Parece mais uma invocação. Sasuke, como Uchiha, tinha olhos perspicazes, embora não tão aguçados quanto os de seu irmão ou de Shizui. Naruto, corra mais rápido. Sasuke, devemos recuar? O rosto de Sakura empalideceu. A piton era enorme. Só de olhar para ela, ela teve vontade de fugir. Recuar? Por que recuar? É só uma cobra grande. Naruto, volte aqui. Estamos lutando contra ele. Esse era Sasuke Uchiha para você, orgulhoso como sempre. Mas afinal, o que mais se poderia esperar de um gênio do clã Uchiha? De jeito nenhum ele se deixaria intimidar por uma simples cobra. Capítulo 713. Sibilo, sibilante. De repente, o som da língua de uma cobra estalando ecoou novamente.
Desta vez, não vinha de trás de Naruto, vinha de trás de Sasuke Uchiha e Aruno Sakura. A expressão de ambos mudou instantaneamente. Sakura se virou e, como previsto, viu outra enorme piton da floresta enrolada em uma árvore. Droga, tem mais um? Acho que não temos outra escolha a não ser recuar. Nem mesmo Sasuke se arriscaria a lutar contra duas pitons gigantes ao mesmo tempo, especialmente não nesta floresta. Na Floresta da Morte, criaturas como essas eram predadores de topo. A menos que sua força fosse esmagadora, a atitude mais inteligente era evitá-las completamente. O trio se reagrupou rapidamente. Naruto enviou alguns clones das sombras para atrair a atenção das cobras enquanto os três escapavam. Em toda a floresta, cenas semelhantes se repetiam incessantemente. Jin, o anfitrião, detectou bullying contra os mais fracos, usando os exames Chunin como desculpa para soltar pitons gigantes na Floresta da Morte, aterrorizando dezenas de candidatos. Recompensa especial, resistência dos 6 caminhos mais 2%. Jin, o anfitrião, detectou ataques até mesmo contra seus próprios alunos e filhos. Essa crueldade autodestrutiva está perfeitamente alinhada com o propósito deste sistema. Recompensa especial, resistência dos 6 caminhos mais 3%. De volta ao seu ponto de observação original, Kazuyama Gekko ergueu uma sobrancelha ao ouvir o som familiar que ecoava em sua cabeça. Ele tinha acabado de soltar algumas dezenas de cobras. Será que isso realmente valia uma recompensa tão generosa? Um instante depois, ele deu de ombros. Faz sentido. Afinal, o exame deste ano estava cheio de nomes importantes. O primeiro bônus devia ser por ter atrapalhado os 12 de Konoha. Quanto ao segundo ponto, bem, isso era bastante óbvio. Troca justa. Ei, Kazuyama, do que você está rindo agora? Você já soltou as cobras. Não consegue se comportar nem por uma vez? Namikaze Minato finalmente não conseguiu se conter. Não havia como ele não saber o que estava acontecendo dentro da área de exame. Aquele desgraçado soltou dezenas de cobras na floresta. Não que fosse catastrófico, mas mesmo assim, será que ele não podia levar as coisas a sério pelo menos uma vez? O que? Eu não posso rir. Eu simplesmente gosto disso. Ao contrário de você e do Fugaku, um está sempre carrancudo, o outro está sempre com vontade de esfaquear alguém. Vocês dois são exaustivos. Kazuyama acenou com a mão, ignorando a carranca cada vez maior no rosto de Minato enquanto ele resmungava para si mesmo. Nas profundezas da Floresta da Morte. Ei, Zetsu, você tem certeza de que o Jinchuriki do Macauda está participando deste exame? Aquele desgraçado do Kazuyama Gekko encheu este lugar de cobras. Que lunático. Da sombra de um tronco de árvore, Muren Uchiha, usando uma máscara, observava com um olhar penetrante os restos mortais de uma piton que acabará de matar. Zetsu examinou a floresta à frente, com um tom calmo e analítico. O hospedeiro do Macauda, Gaara, é filho do quarto Kazekage Rasa. Quando fomos atrás do Três Caudas, rompemos relações com Kirigakuri. A notícia disso logo se espalhará para as outras nações. Desta vez, com uma cauda fora de Sunagakure, temos a oportunidade perfeita. Ele é só uma criança. Haja rápido. Só não o mate. Os lábios de Muren se curvaram em um sorriso. Esse era exatamente o seu plano. Assim que encontrasse o alvo, ele o derrubaria com força avassaladora. Encontrei-o. A leste daqui. Vamos nos mexer. Vamos capturá-lo rápido. Ainda precisamos localizar o Duas Caudas. O corpo de Zetsu fundiu-se à árvore, desaparecendo completamente. Muren ativou seu Mangekyou Sharingan e num piscar de olhos, sua figura ficou borrada e desapareceu. Os dois reapareceram momentos depois atrás da equipe de Gaara. Gaara parou abruptamente, seus olhos se estreitando enquanto se virava para as árvores atrás deles. Gaara? O que houve? Algo lá fora? Ao verem seu irmão paralisado, Temari e Kankuro imediatamente assumiram posições defensivas, flanqueando-o por ambos os lados com as armas em punho. Intenção de matar. Forte e deliberada. Eles não estão aqui por motivos amigáveis. Gaara não mencionou o resto, o que Shukaku lhe havia contado. O inimigo emanava uma aura de pura malícia tão densa que até Shukaku se sentiu desconfortável. Quem quer que fosse não era uma pessoa comum. Outros candidatos? Acha que somos presas fáceis? Se eles não quiserem sair, eu lhes darei uma pequena recepção. Temari não hesitou. Ela abriu o enorme leque de ferro que carregava nas costas, revelando as 3 estrelas negras em sua superfície. Arte ninja. Técnica Kamaitachi. Ela chicoteou o leque, liberando uma rajada feroz que se transformou em uma pequena tempestade. Dentro dela, lâminas de chakra do vento cortavam tudo em seu caminho. Troncos grossos de árvores se partiram ao meio enquanto a tempestade abria um rastro mortal pela floresta. A tempestade se abateu sobre Muren Uchiha. Admito, essa brisa é agradável. Estava ficando um pouco quente. A filha do Kazekage, hein? Muren nem sequer se mexeu. A técnica de nível C não justificava uma esquiva. Seu Sharingan girou uma vez, e num piscar de olhos, ele desapareceu. Ele está aqui. O que? Seu jutsu errou. Ele está vindo. Gaara juntou as mãos. A cabaça em suas costas se abriu, torrentes de areia jorrando e se chocando contra o chão ao redor deles. Ele esmagou o solo sob seu controle, triturando-o em partículas finas para aumentar a quantidade de areia que podia manipular. Não é um adversário simples. Apareça, corvo. Formiga preta. Ao ver Gaara tão sério, Kankuro soube que o inimigo não era comum. Imediatamente, ele mobilizou seus bonecos. Temari estalou a língua em frustração, mas fechou o leque, preparando-se para o combate corpo a corpo. Gaara, tenha cuidado. É aquele Uchiha Madara. A voz de Shukaku ecoou de dentro de Gaara, seu chakra começando a se intensificar. Aqueles olhos, o Sharingan, eram inconfundíveis. Combinados com aquela presença opressiva, não havia dúvidas. Só podia ser Uchiha Madara. As pupilas de Gaara se contraíram. Uchiha Madara? Então nós atacamos primeiro. Sem hesitar, ele atacou. A areia ao seu redor se elevou, formando mãos gigantes que dispararam para agarrar o inimigo. Ao mesmo tempo, ele continuava a revólver a terra sob seus pés. Precisava de mais areia para subjugar aquele oponente. Liberação magnética, hein? Dizem que isso se origina do poder de Shukaku. Estilo fogo, onda de chamas. Sem uma sequência complexa de selos de mão, Muren juntou as mãos em um único sinal. No segundo seguinte, uma torrente de fogo irrompeu de sua boca, avançando como uma maré flamejante. As chamas se sobrepunham, espalhando-se rápida e amplamente. A expressão de Gaara escureceu. Temari e Kankuro recuem. Cachoeira de areia fluida. Para neutralizar as chamas que se aproximavam, Gaara lançou sua próxima técnica sem hesitar.
Capítulo 714. Dentro da floresta as areias agitavam-se e rolavam, mas não para atacar. Moviam-se para se defender. Gaara, pirralho, canalize mais chakra. Tem muita areia ao seu redor, concentre-se. A essência da liberação magnética reside em usar seu próprio chakra para manipular a matéria ao seu redor em seu benefício. Contanto que você tenha chakra e controle suficientes, até mesmo a areia enterrada nas profundezas da terra pode estar sob seu comando. Nesse momento, Shukaku havia assumido o papel de professor. O estilo fogo do oponente abrangia uma vasta área. Se Gaara não conseguisse bloqueá-lo, poderia se ferir gravemente no primeiro confronto, e isso era inaceitável. Gaara não disse nada, apenas seguiu as instruções de Shukaku, aumentando rapidamente sua produção de chakra. À medida que seu chakra se expandia, o fluxo de areia acelerava, tornando-se mais denso e massivo a cada segundo. Ah, é? Interessante. Este é o poder de Shukaku, ou seu próprio potencial. Causar tanto alvoroço não é sensato. Liberação de fogo, flecha solar. Muren Uchiha permaneceu imóvel, seu Sharingan girando rapidamente. O estranho padrão em forma de lança de seu Mangekyou Sharingan começou a girar. Sob seu controle, tanto a areia quanto as chamas ficavam contidas em uma área precisa. Tudo que se estendia além dela desaparecia completamente. Então ele fez um novo movimento, puxando uma corda de arco invisível, moldando tanto o arco quanto a flecha a partir do próprio fogo. Faltou-lhe a grandiosidade da sua técnica anterior, mas Gaara podia sentir a intenção assassina daquela flecha flamejante. E aqueles olhos, Sharingan, pareciam diferentes. Seriam aqueles os Mangekyou Sharingan que seu sensei mencionou uma vez? Nesse ponto, Gaara ainda era um genin. Sua força era muito acima da média, mas sua experiência era limitada. Se Kazuyama não tivesse treinado pessoalmente antes, ele poderia estar completamente sobrecarregado agora. Escudo de Shukaku. Era o jutsu defensivo mais poderoso que Gaara podia usar no momento. Um escudo enorme, formado por areia, que lembrava uma versão menor do próprio Shukaku. Ao vê-la surgir, os olhos de Muren brilharam de curiosidade. Já consegue usar o poder de Shukaku? Impressionante para alguém da sua idade. Mas minha flecha não será parada tão facilmente. A flecha flamejante rasgou o ar com um sibilo. A concentração de Gaara se intensificou, a areia ao redor girando protetoramente em torno dele. Ele podia sentir o perigo naquele ataque. Tic. Fogo contra areia? A areia não perde. Não contra o meu escudo de Shukaku. Corvo. Formiga preta. Vão. Técnica secreta negra. No momento em que os dois lados estavam prestes a colidir, Kankuro aproveitou a oportunidade. Seus dois bonecos voaram em direção a Muren, vindos de lados opostos, com as lâminas estendidas e as bordas reluzindo com veneno. Mas Muren nem se deu ao trabalho de olhar para eles. Com o movimento do seu Sharingan, ambos os bonecos congelaram no ar, suspensos a um passo de alcançá-lo. Entretanto, a flecha flamejante atingiu o escudo de Shukaku. Parecia pequeno, mas no instante em que fez contato, a expressão de Gaara mudou drasticamente. Nada bom. Temari. Kankuro. Recue. Sem hesitar, Gaara estendeu as duas mãos para frente, enviando onda após onda de areia para o espaço. Temari piscou confusa, e Kankuro ficou paralisado por um instante, antes que todo o escudo de Shukaku explodisse em chamas. Em seu centro, o calor cintilava enquanto o fogo começava a arder. Bum! A flecha atravessou o escudo, continuando a voar em direção a Gaara sem perder força. Os três empalideceram. Tic! Nem mesmo o escudo de Shukaku conseguiu detê-lo? Gaara, areia. Arte ninja. Tempestade de areia. Temari sabia muito bem o quão perigoso era usar a liberação de vento contra a liberação de fogo, um erro, e o vento só alimentaria as chamas. Mas ela tinha um método. Ao usar uma rajada de vento controlada para levantar a areia, fazendo da areia a força principal e do vento o suporte, ela conseguiu criar uma barreira de tempestade de areia que defendia o terreno sem amplificar o fogo. Ela e Gaara treinaram juntos por anos sob a orientação de Kazuyama. A coordenação entre eles era perfeita. Enquanto Temari invocava seu vento, Gaara espalhava a areia próxima para acompanhar seu ritmo. Quando o vento e a areia se encontraram, Gaara saltou repentinamente para o lado. Ao aterrissar com força, ergueu a mão direita com determinação estampada no rosto. Lança de Shukaku. Se a defesa não conseguisse detê-lo, ele enfrentaria o poder com poder. Canalizando o chakra para os minerais mais densos enterrados abaixo, Gaara os comprimiu em sua areia, forjando uma lança maciça e dura como pedra. Seu golpe ofensivo mais poderoso até então. Ah, é? Desistindo da defesa? Vamos ver o que o poder de Shukaku realmente pode fazer. Mostre-me, Jinchuriki. Muren formou um selo de mão, e sua flecha flamejante descreveu uma curva no ar para perseguir Gaara. Nenhuma defesa poderia detê-lo, nem mesmo o escudo de Shukaku. Os olhos de Gaara se estreitaram. Ele soltou um suspiro gélido e em seguida, arremessou a lança Shukaku para frente com toda a sua força. A flecha flamejante e a lança de areia colidiram frontalmente. Chamas e areia explodiram juntas, espalhando estilhaços de calor e poeira pelo ar. Após o choque, o fogo da flecha diminuiu. Ela havia perdido seu poder de corte. Sob a densidade e o poder de perfuração da lança, ela se despedaçou, dissipando-se numa explosão de chamas. Mesmo assim, a lança de Gaara ficou bastante danificada, quase se desfazendo com o impacto. Ah, isso consumiu chakra demais. Gaara caiu de joelhos, ofegante. O jutsu consecutivo o havia exaurido completamente. Ao verem isso, Temari e Kankuro trocaram um rápido olhar e agiram sem hesitar. Temari ergueu seu leque de 3 estrelas, canalizando até a última gota de seu chakra. Arte ninja. Grande técnica da Doninha Foice. Um vendaval enorme rompeu do leque, muito mais forte do que antes, rugindo para frente com uma força avassaladora. Kankuro recolheu instantaneamente seus bonecos, agarrou Gaara e saiu correndo. Ratinhos, vocês não vão escapar. Controlar um jutsu tão grande é um incômodo. Muren deu um sorriso irônico. Ele sabia que um ataque tão chamativo atrairia atenção indesejada, então não podia deixar que passasse despercebido. Seu Sharingan girou novamente enquanto ele exercia controle sobre a grande técnica da Doninha em forma de foice de Temari. Entretanto, Gaara e seus irmãos aproveitaram aquele breve momento para fugir para longe.
Capítulo 715. Gaara, você está bem? Este é um remédio que o Sensei Kazuyama deixou para nós. Ele disse que pode restaurar o chakra rapidamente. Temari tirou um pequeno frasco da bolsa em sua cintura, despejou 2 comprimidos e os entregou a Gaara. Gaara os pegou sem dizer uma palavra e os engoliu imediatamente. Ei, Temari, você não disse que ia sair? Se eu soubesse que isso ia acontecer, não teria gasto o meu tão rápido. Kankuro olhou para o frasco na mão dela com clara inveja. Os 3 haviam recebido aquele remédio, mas ele e Gaara já tinham terminado deles há muito tempo. E não é para menos, a sensação de revitalização dos chakras que proporcionava era inebriante. Depois de usar uma vez, era difícil resistir. Só me restam 3. Se vocês 2 não tivessem sido tão desperdiçadores, não estariam nessa confusão. Chega, precisamos ir embora. Aquele cara, tem alguma coisa errada com ele. Uma expressão de tensão surgiu no rosto de Temari. A técnica do inimigo era estranha, e ele claramente não era um dos candidatos ao exame. Seu alvo era Gaara. O pensamento a fez lembrar dos avisos de Kazuyama Sensei sobre certos inimigos. Tinha que ser um deles. É tarde demais. Ele já o alcançou. Após engolir o remédio, Gaara sentiu seu chakra retornar. Seu rosto endureceu enquanto olhava fixamente para frente. E ali, não muito longe deles, estava Murin Uchiha, observando-os com um frio divertimento. Ratinhos. Aonde vocês pensam que vão? Tic, será que ele está usando velocidade divina ou algo assim? A velocidade dele é igualzinha à do Kazuyama Sensei. Kankuro franziu a testa. O cara era rápido demais. Mesmo tendo corrido na frente, ele de alguma forma conseguiu ficar à frente deles. Alunos de Kazuyama Gecko, é isso? Isso é ainda mais problemático. Vou ter que matar todos vocês. Afinal, ele e eu somos inimigos mortais. Liberação de fogo, inferno carmesim. O talento de Murin para o estilo fogo era excepcional, algo nada surpreendente para alguém do clã Uchiha. Ele já havia confiado demais em seu doujutsu, mas depois de cruzar espadas com Kazuyama Gecko diversas vezes, aprendeu a reconhecer suas fraquezas. Desde então, ele dedicou anos a dominar a liberação de fogo, agora a utilizando em um nível que supera até mesmo o domínio de um Kage. Suas mãos atravessaram selos num instante. Ao seu redor, chamas se enroscavam como fitas de seda carmesim, fogo comprimido e concentrado. O calor vermelho se espalhou para fora e num instante, o próprio ar cintilou e queimou, vaporizado pela pura intensidade. Areia, liberação de queimadura, assassinato extremamente ardente. Diversas esferas flamejantes irromperam de cima da equipe de Gaara, liberando uma onda de calor escaldante para neutralizar outra. As bolas de fogo colidiram com as chamas carmesins, irrompendo numa explosão de calor insuportável que obrigou os 3 a recuar imediatamente. Mesmo à distância, a umidade em seus corpos evaporava rapidamente, eles sentiam-se sedentos em segundos. Isso é liberação de queimadura? Em todo o mundo ninja, apenas alguns possuem um Kekkei Genkai como esse. A expressão de Murin endureceu. Essa técnica o intrigava. Era extremamente rara, não vista há anos. Enquanto ele hesitava, 3 figuras apareceram de repente. Ei, vocês 3 de Sunagakure, recuem. Não esperava encontrar os discípulos do pai enquanto passava por aqui. Senko, Kyurus. Karin, veja se há mais alguém por perto. Uma figura alta estava à frente, bonita, elegante, com a palma da mão direita aberta e várias bolas de fogo orbitando ao seu redor. Michito Gecko encarou o inimigo à sua frente com um olhar penetrante, sinalizando para que sua irmã e seu companheiro de equipe se movessem. Senko Gecko não disse nada, ajoelhando-se ao lado da equipe de Gaara enquanto o chakra verde de cura emanava de suas palmas. Não se mexam. Esse calor ressecou demais seus corpos. Sem tratamento isso causará danos permanentes. Cara, você foi longe demais. Senko resmungava enquanto trabalhava, repreendendo o irmão em voz baixa. Michito balançou a cabeça. Ele não achava que aquilo fosse obra sua. As chamas do oponente eram tão intensas quanto qualquer técnica de liberação de queimadura. Se ele não tivesse se esforçado ao máximo antes, não teria conseguido suportar aquele calor. Michito, não havia mais ninguém por perto, relatou Karin. Bom, como membro do clã Uzumaki, o olho da mente de Kagura de Karin era uma técnica sensorial de elite, uma das melhores do mundo ninja. Com a ajuda da percepção dela, Michito pôde se concentrar inteiramente no oponente. Mangekyou Sharingan, e uma liberação de fogo tão estranha. Então, você é o Madara Uchiha que meu pai mencionou? E nunca pensei que encontraria um oponente como você durante um exame Chunin. Bem, então, antes que o papai descubra, eu mesma ficarei com você. Estilo ataque. Saque rápido e cortante. Svi. Sem hesitar, Michito cerrou o punho direito, extinguindo as bolas de fogo ao redor. O chakra fluiu violentamente ao redor de seu corpo. Ele estendeu a mão para trás, desembainhando sua lâmina curta de chakra em um único movimento fluido, e avançou em direção a Murin. O estilo de espada-ataque enfatizava a velocidade, um golpe, uma morte. Michito inundou seus membros com chakra, aumentando sua força e velocidade. Embora não fosse tão explosivo quanto a ativação de um relâmpago, ainda era poderoso. A lâmina absorveu seu chakra, brilhando levemente em vermelho. Num instante, o golpe já estava no rosto de Murin, mas no instante seguinte parou abruptamente. Sua espada congelou a meio metro do alvo, incapaz de avançar um centímetro sequer. Não se empolgue demais, garoto. Nem mesmo Kazuyama Gecko conseguiu me vencer. A voz de Murin estava carregada de raiva ao ver o filho de Kazuyama parado diante dele. Usando seu doujutsu para bloquear o golpe, ele desencadeou outra onda de fogo estrondosa. Corte. Diante do incêndio repentino, Michito mudou sua postura, passando a balançar o bastão verticalmente em vez de horizontalmente. Sua lâmina de chakra dividiu as chamas em 2, e ele saltou para trás, retornando à sua posição original. Irmão, você realmente recuou? Parece que ele é muito mais forte do que nós. Devemos chamar reforços? Senko tinha acabado de curar a equipe de Gaara quando viu seu irmão ser repelido. Sua expressão se fechou. Para ele ceder tão rapidamente, a força do inimigo devia ser esmagadora. Vamos testá-lo novamente. Se isso falhar, pediremos ajuda. Michito embainhou sua espada, percebendo que apenas o uso da lâmina não lhe garantiria a vitória naquela luta. No instante em que ele fez isso, Senko não hesitou. Sua forma cintilou, tornando-se transparente antes de desaparecer por completo. Técnica de fuga transparente. Claro, vocês são mesmo filhos dele. Morra. Liberação de fogo. Onda de chamas.
Capítulo 716. Murin Uchiha, apesar de toda a sua compostura, carregava um ódio tão profundo que o consumia, um ódio reservado a um único homem, Kazuyama Gekko. A rivalidade entre eles começou em Konoha, onde Murin sofreu humilhação após humilhação nas mãos de Kazuyama. E agora? Aquele desgraçado se tornou o Jinchuriki dos Sete Caudas, transformando-se em um alvo que Murin estava determinado a destruir. Cada lembrança, cada encontro, havia gravado esse ódio em seus ossos. Agora, até mesmo ouvir o nome de Kazuyama era suficiente para levá-lo à fúria. Sem hesitar, Murin abriu a boca, liberando um mar de chamas. Guiado por seu doujutsu, o inferno se espalhou apenas para frente, queimando tudo em seu caminho. Senko, tenha cuidado. O calor desse fogo é intenso. Alala, eu sei. Liberação de cristal, parede de cristal. Nenhuma chama pode atravessar o cristal bloqueio. As chamas avançaram com voracidade, mas a cristalização foi mais rápida. Num piscar de olhos, uma enorme parede de cristal rosa surgiu diante deles, espessa e sólida. O fogo a atingiu em cheio, mas não deixou sequer uma marca de queimadura. Liberação de queimadura, Lotus Carmesim. A defesa ficou a cargo de Senko, enquanto o ataque permaneceu sob a responsabilidade de Michihito. Sendo um dos Kekkei Genkai mais letais, a liberação de queimadura era efetivamente um golpe fatal. Os fluidos corporais de suas vítimas evaporavam instantaneamente, deixando apenas restos mumificados. Com seu poder destrutivo bruto já aperfeiçoado, Michihito dedicou-se a expandir seu alcance. Dessa busca surgiu sua técnica, Lotus Carmesim. Diferentemente da liberação de queimadura tradicional, que se concentrava em bolas de fogo concentradas, o Lotus Carmesim rompeu essas limitações. Uma luz vermelha emanava de Michihito, espalhando-se em ondas. Mas em vez de se dispersar, a luz permaneceu no ar, vibrando levemente com chakra. Todos que estavam ao seu alcance, incluindo Murin Uchiha, foram atingidos pelo brilho. Murin franziu a testa. Um calor sutil estava se acumulando em seu corpo, e algo nisso parecia errado. Queime, Lotus Carmesim. No instante em que o chakra de Michihito se conectou com Murin, ele se moveu, suas mãos deslizando pelos selos. A tênue luz vermelha que envolvia Murin instantaneamente se intensificou, transformando-se em um carmesim intenso e flamejante. As chamas da liberação de queimadura irromperam violentamente, engolindo Murin em um instante. Truques assim não funcionam comigo. O Mangekyou Sharingan de Murin se intensificou. Em um único pulso de poder, ele distorceu a distância entre si e as chamas, isolando seu corpo do alcance delas. Não importava o quão intensamente queimassem, elas não podiam tocá-lo. Michihito franziu a testa enquanto observava. O doujutsu dele também pode defender. Que chato. Senko, alguma ideia? Na verdade não. Mas tem uma coisa que posso tentar. Que coisa? A voz dela se calou de repente e o estômago de Michihito revirou. Ele conhecia aquele tom muito bem. Fosse o que quer que ela estivesse prestes a fazer, não seria nada bom. Recuem! Gritou ele de volta para Karin, Gaara e os outros. Minha liberação de queimadura vai aguentar mais um pouco. Usem esse tempo para sair daqui. Karin reagiu primeiro, saindo correndo sem hesitar. Gaara e seus irmãos a seguiram imediatamente. Michihito lançou outra onda de fogo e em seguida virou-se para recuar. Ele mal havia dado 2 passos quando a voz de sua irmã soou vinda de cima. Técnica de invocação. Apareça, Katsuyu. Esmague-o. Michihito parou abruptamente no meio do passo. Eu sabia. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a floresta quando o corpo colossal de Katsuyu caiu, despedaçando as árvores gigantes da Floresta da Morte. A chegada da enorme lesma azul esbranquiçada causou caos instantâneo, o que não surpreende. Sempre que uma dessas invocações gigantescas aparecia, era um escândalo. Bum! O som de árvores quebrando ecoou por toda a floresta. Todos os candidatos voltaram a cabeça na direção da fonte. O que foi isso? O que está acontecendo ali? Caramba, parece uma guerra. Será que somos todos genins aqui? Isto não é normal. Algo está muito errado. Todos tinham suas próprias suspeitas. Até mesmo os ninjas posicionados nas proximidades ficaram alarmados. Kazuyama Gekko e Namikaze Minato se moveram exatamente ao mesmo tempo. Embora outros talvez não reconhecessem a assinatura de chakra da lesma, os dois certamente a reconheceram. Quando chegaram, Katsuyu estava expelindo um ácido espesso e corrosivo que sibilava enquanto corroía o solo. O cheiro forte de produtos químicos impregnava o ar, fazendo com que ambos os homens franzissem a testa. Katsuyu interrompa a liberação de ácido. Onde está Senko? Ao ouvir as vozes deles, a lesma imediatamente cessou o ataque. Então suas costas começaram a inchar e momentos depois, Senko Gekko surgiu diante deles. Senko, disse Kazuyama bruscamente, por que usar a técnica de invocação e fazer Katsuyu atacar com ácido logo após aparecer? O que aconteceu? Kazuyama sabia que jamais invocaria Katsuyu sem um motivo. Com seu domínio da fuga transparente e da liberação de cristal, a invocação oferecia pouca vantagem, a menos que fosse para chamar a atenção ou sinalizar perigo. Pai. Senhor Okage. Um inimigo desconhecido se infiltrou na Floresta da Morte. O alvo parece ser um ninja de Sunagakure. O inimigo possui um Mangekyou Sharingan. Meu irmão e eu não conseguimos derrotá-lo. 3 frases. Foi tudo que bastou para o rosto de Kazuyama escurecer de fúria. Droga. Eles entraram usando Dojutsu. Minato, soe o alarme. Quanto à Floresta da Morte, arte sábia. Barreira de 5 luzes. Kazuyama juntou as palmas das mãos. Uma esfera de cristal se formou e se elevou no ar, brilhando enquanto 5 feixes de luz se projetavam em 5 direções. Por onde a luz passava, uma barreira sensorial se estendia pela floresta. Ao mesmo tempo, Minato ergueu a mão direita para o céu, enviando um clarão que subiu rapidamente antes de explodir nas nuvens. No instante em que o sinal iluminou o céu, ninjas de toda a área começaram a convergir em alta velocidade. Senko, onde está seu irmão? Esquece. Eu vou sozinho. Kazuyama havia marcado suas 2 filhas com selos do deus voador do trovão. Num piscar de olhos, ele desapareceu diante dos olhos de Minato. Minato expirou lentamente, balançando a cabeça. Senko, conte-me exatamente o que aconteceu. Apenas um intruso? Senko relatou rapidamente tudo o que havia acontecido. Minato assentiu com um semblante sombrio. Em instantes, esquadrões de ninjas começaram a chegar. Okage-sama, o que está acontecendo? Kakashi foi o primeiro a aparecer, o que não surpreende dada a sua velocidade. Os outros, incluindo vários Zambu, chegaram segundos depois. Assim que a maioria das unidades se reuniu, a voz calma, porém gélida de Minato ressoou. Konoha agora está sob lei marcial. Ativem a barreira sensorial da vila. Todos os esquadrões Zambu patrulharão sem parar, 24 horas por dia. A organização Akatsuki apareceu. Capítulo 717. Ao ouvir o nome Akatsuki, todos estremeceram.
Supervisores do exame Chunin, mobilizem-se também. Toda a floresta está sob a barreira sensorial de Kazuyama. O inimigo possui poderes oculares, então devemos garantir que a vila esteja completamente envolvida pelo campo de detecção. Anbu, entregue minhas ordens a Fugaku. Faça com que o Uchiha se junte à equipe de segurança. Com o suporte do Sharingan, a eficiência aumentará drasticamente. E mais uma coisa, não informe o conselheiro Hiruzen sobre a Akatsuki ainda. Não quero que ele haja de forma precipitada. O tom de voz de Minato mudou no final, seguido por um suspiro. Quando se trata da Akatsuki, se o clã Uchiha guarda o maior rancor, o segundo lugar seria sem dúvida para Hiruzen Sarutobi. Aquela batalha de anos atrás não devastou apenas o clã Uchiha. A Anbu também pagou um preço terrível. Shinozuki Sarutobi e sua esposa, ambos capitães da Anbu na época, juntaram-se à luta. Mas nem mesmo Midori, que levou seu estilo terra ao limite absoluto, conseguiu resistir ao Susanoo do inimigo. No fim, ela morreu sob aquela arma sinistra, a lança de Longinus. A perda atingiu Hiruzen com força. Para o homem que dedicou sua vida a Konoha, aquela dor há muito se transformará em uma fúria latente. Agora, saiam daqui. Minato não deu mais explicações. Com um único comando, todos os ninjas se dispersaram em direção aos seus respectivos setores. Enquanto isso, Kazuyama Jeko estava diante de Michihito e dos outros. Seu rosto estava escuro como um trovão. Vendo seu pai assim, Michihito sabiamente permaneceu em silêncio. Não havia motivo para alimentar ainda mais aquela situação. O olhar de Kazuyama percorreu o trio da areia, que estava um pouco desarrumado. Confirmando que nenhum deles estava gravemente ferido, ele soltou um suspiro de alívio. Gaara, Temari, Kankurou, vocês estão todos bem? Ei, pai, você não deveria perguntar sobre mim primeiro? Você? Sua irmã consegue realizar invocações. O que poderia acontecer com você? Kazuyama lançou um olhar penetrante ao filho, embora houvesse clara preocupação em seus olhos. Ele sabia muito bem o quão forte era seu oponente. Sua barreira sensorial cobria toda a floresta da morte, mas ele não conseguia sentir o inimigo em lugar nenhum. Já escapou, hein? Considere-se com sorte. Só esse pensamento foi suficiente para reacender sua raiva. Sensei, estamos bem, disse Temari. Mas o alvo deles parecia ser Gaara, e a força deles era avassaladora. Nem mesmo Gaara conseguiu enfrentá-lo. Só a lembrança a deixava inquieta. O poder do oponente era inacreditável, e aqueles olhos ainda lhe causavam arrepios. Compreensível, disse Kazuyama secamente. Sua força não é inferior à minha. O fato de você ter aguentado até aqui é louvável. Parece que você não negligenciou seu treinamento. Nada mal, vocês são realmente meus alunos. Como o inimigo havia se retirado, não havia necessidade de se deter no assunto. Todos estavam a salvo, isso era o que importava. Ainda assim, Kazuyama tinha agora certeza de que o verdadeiro alvo era Shukaku. A ordem de selamento não havia sido quebrada. Capturar o Três Caudas primeiro provavelmente foi uma distração. Aquele desgraçado, sempre tramando algo. Muren Uchiha, droga, é só porque o Três Caudas era mais fácil. Sensei, qual é exatamente o objetivo do inimigo? Gaara, não pense muito nisso. Você receberá instruções mais tarde. Por enquanto, continue o exame. Minha barreira cobre toda a floresta. Se ele ousar aparecer de novo, eu receberei de braços abertos. Com isso, Kazuyama desapareceu mais uma vez, deixando para trás apenas os três irmãos da areia e Michihito. Tic. Toda vez começa uma frase, nunca termina e depois desaparece. Típico. Seriamente. Karin, eles estão bem agora, não é? Michihito chutou uma pedra próxima, extravasando sua frustração. Karin assentiu com a cabeça. Sim, eles estão bem. Senko já curou os ferimentos deles. Gaara, hein? Bom, agora que o papai está aqui, o resto da prova deve correr bem. Nós também vamos embora. Ainda quero uma partida de verdade com você. Não me decepcione. Michihito tirou uma pequena garrafa do bolso do casaco e a atirou em direção a Gaara, que a apanhou sem esforço com a sua areia. Então ele e Karin se viraram e foram embora, eles ainda precisavam se encontrar com Senko. Michihito Jeko. Senko Jeko. Eles são verdadeiros monstros. Como se espera dos filhos do sensei. Gaara, você acha que consegue derrotá-lo? Kankurou tentou discretamente pegar o frasco de remédio, mas Temari o arrebatou primeiro. Assistindo impotente, Kankurou só pôde suspirar em derrota. Ela era a irmã mais velha, o que ele poderia fazer? Gaara manteve o olhar fixo na figura de Michihito que se afastava até que ela desapareceu de vista. Então, ele assentiu levemente com a cabeça. Contra ele, talvez eu ainda tenha uma chance. Mas contra Senko Jeko, não estou confiante. Não tenho uma contra-estratégia sólida para a fuga transparente e a liberação de cristal do sensei. Gaara ainda tinha confiança, pelo menos. Ao ouvi-lo, Temari e Kankurou trocaram olhares surpresos. Isso significa que ele achava que podia derrotar Michihito? Michihito, estarei esperando. De volta à torre central, Kazuyama estava no topo da agulha mais alta, seu olhar percorrendo a floresta da morte. Kazuyama, tudo foi acertado. A vila agora está sob lei marcial. Mas você acha que ele vai aparecer de novo? Minato reapareceu ao lado dele. Kazuyama balançou a cabeça. Duvido. Ele errou o primeiro ataque. Não vai agir de novo dentro da vila. Eu planejava usar Gaara como isca para atraí-lo, mas ele fez o primeiro movimento. Ele estava claramente descontente, mas não havia mais nada a fazer. Ambos os lados se conheciam muito bem. Era um jogo de timing, de quem atacaria primeiro. Desta vez, a vantagem estava com o outro lado. Na próxima vez seria a vez dele. Não verificou o progresso de Naruto? Perguntou Minato. Não há necessidade. A menos que ele encontre certas pessoas, confio nas suas capacidades. Tic, não pense que eu não sei que você tem dado aulas particulares ao seu filho. Você até o deixou ler o livro dos selos, não deixou? O rosto de Minato endureceu. Ei, Kazuyama, não diga isso em voz alta. Ah, qual é? Técnica de clones sombrios múltiplos, não me diga que ele aprendeu isso sozinho. Nós dois lemos o pergaminho dos selos. Pare de fingir. Kazuyama lançou-lhe um olhar inexpressivo. Até Minato estava a fazer as coisas de qualquer jeito ultimamente. O mundo estava mesmo a piorar. Meu bom amigo, guarde isso para você. Segredo absoluto. Você acha que eu vou? Kazuyama murmurou. Capítulo 718. Namikaze Minato demonstrou um raro lampejo de pânico, o que fez Kazuyama Jeko dar uma risadinha. Esse é o nosso Hokage de Konoha? Depois de todos esses anos, ele ainda é tão infantil. Mas pensando bem, dar um treinamento especial ao próprio filho não é exatamente errado. Como membro do clã Uzumaki, aliado à genética daquele truque que era Namikaze Minato, Naruto Uzumaki nasceu com reservas de chakra muito superiores às de seus pares.
Técnicas como a técnica dos clones das sombras múltiplas pareciam ter sido feitas sob medida para ele. Ele já havia aprendido de qualquer forma, e mesmo que alguém fizesse perguntas, o que poderiam dizer? Afinal, seu pai era Hokage. Muito bem, Minato, chega de provocações. Mesmo que você ensinasse a Naruto uma técnica proibida, contanto que ele consiga dominá-la, ninguém reclamaria. Especialmente algo como clones das sombras múltiplos, sem uma reserva enorme de chakra, é inútil de qualquer forma. O fato de ele conseguir lidar com isso só prova o seu talento. Mas, você tentou ensinar a ele o deus voador do trovão? Kazuyama não se sentia nem um pouco culpado. Ele também havia dado muitas aulas especiais para seus próprios filhos. Todos sabiam disso, e ninguém dizia nada. Minato suspirou, impotente. Eu tentei. Mas Naruto não tem absolutamente nenhum interesse na técnica do deus voador do trovão. Você sabe que não é um jutsu simples. Requer criar sua própria fórmula. Se Naruto não estiver interessado, é o dobro do esforço para metade do resultado. Você também não ensinou isso para Michito e Senko, ensinou? Os dois pais trocaram um olhar, ambos percebendo o mesmo indício de resignação nos olhos um do outro. Floresta da Morte. Técnica de múltiplos clones das sombras. Ei, desculpe por isso, mas entregue seus pergaminhos. Centenas de Naruto cercavam um grupo de ninjas de Amegakure. O líder tinha cicatrizes cobrindo seu rosto, um olho selado e uma aura intimidadora emanando dele. Ah, ninja de Konoha, hein? Embora o líder da nossa aldeia nos tenha dito para manter a paz com Konoha, se vierem à procura de luta, não podemos simplesmente ignorar. Não se preocupem, pirralhos, pouparei suas vidas. Afinal, não queremos quebrar essa pequena paz entre nossas aldeias. O capitão da chuva sorriu com um tom de voz carregado de arrogância. Era óbvio que ele não levava as crianças à sua frente a sério. Seus dois subordinados riram alto atrás dele. A Megakure não era mais a mesma. Sob a liderança de Konan, a vila prosperou. Combinada com a aliança com Takigakure, sua força geral cresceu consideravelmente. Você acha que é tão durão assim? Não nos subestimem, seus bastardos. Vou entrar. Naruto avançou primeiro, com um enxame de clones investindo contra o inimigo vindo de todas as direções. Sakura e Sasuke permaneceram na retaguarda. O plano deles era simples. Naruto atrairia o inimigo para usar seu ninjutsu e, em seguida, Sasuke atacaria. Uma tática sólida, perfeita para uma luta padrão. Típico de crianças. Se irritam com apenas algumas palavras? Bem, vou terminar isso rapidamente para que ninguém me acuse de implicar com crianças. O capitão da chuva, imponente e de porte avantajado, nem sequer levou os clones a sério. Ele se esquivou deles sem esforço, desferindo socos e chutes que reduziram vários clones à fumaça. Então, ele arremessou os 4 guarda-chuvas presos às suas costas para o ar, formando selos de mão enquanto o chakra visível girava entre suas palmas. Arte ninja, chuva de 1000 senbon. Os guarda-chuvas se abriram no ar, liberando inúmeras agulhas finas de suas hastes. Ao verem isso, Naruto e os outros ficaram paralisados em choque. Todos esses são senbon? Tantos assim. A voz de Sakura tremia. O jutsu parecia mortal o suficiente para aniquilá-los. Naruto, cuidado. Sasuke viu a tempestade de senbon se formando e gritou imediatamente. Mas Naruto não se importava. Com clones suficientes, nem mesmo 10 vezes mais senbon o assustariam. Cala a boca, Sasuke. Eu resolvo isso. São apenas um monte de agulhas. Confira o meu estilo Naruto Uzumaki. Ataque de Konai Clone. Múltiplos. Técnica de clone das sombras. O enérgico Uzumaki sempre dava um jeito de fazer o inesperado. Em vez de se esquivar, ele enfrentou a saraivada de frente. Cada clone sacou 2 kunais, girando descontroladamente enquanto atingiam os senbon que se aproximavam, derrubando-os no ar. Ah! O rugido de Naruto era tão alto como sempre, ecoando pela floresta. Ah. Minato, seu filho realmente tem energia de sobra. Será que todo Uzumaki é tão cheio de garra assim? Lembro-me da Kushina sendo igualzinha, não importava a técnica que o oponente usasse, ela simplesmente atacava sem pensar 2 vezes. Esse garoto, Naruto, herdou perfeitamente o QI de batalha dela. Bem acima da floresta, Kazuyama Gekko e Namikaze Minato estavam em cima de um enorme dragão de cristal. Com sua visão aguçada, eles conseguiam ver claramente a luta lá embaixo. Kazuyama não conseguiu conter o riso diante da bravata imprudente de Naruto, enquanto Minato cobriu o rosto com uma expressão de leve desespero. Naruto, eu já lhe disse tantas vezes, observe o inimigo primeiro antes de atacar. Suspiro. Talvez você tenha razão. Ele é mesmo igualzinho a Kushina. Minato depositara grandes esperanças em seu filho, mas algumas partes dele, bem, essas eram puramente Uzumaki e jamais mudariam. A defesa furiosa de Naruto continuou, mas seus clones estavam sendo eliminados um após o outro. Nuvens de fumaça branca enchiam o campo enquanto os senbon os despedaçavam. Garoto tolo, essa resistência não significa nada. Não seria mais fácil entregar seus pergaminhos? O capitão da chuva zombou, observando Naruto se debater. Para acabar com aquilo mais rápido, ele aumentou a intensidade de sua técnica, lançando ainda mais senbon. Naruto, já chega. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Assim que o capitão da chuva intensificou seu ataque, a voz de Sasuke ecoou. Ao ouvir isso, Naruto assentiu bruscamente e dissipou todos os seus clones de uma só vez. Antes mesmo que o inimigo pudesse reagir, várias labaredas surgiram. A tempestade de fogo rugiu para cima, espalhando senbon em todas as direções. Quando essas linhas, o capitão da chuva cambaleou para trás, em choque. Só então percebeu que fios finos agora o cercavam, assim como seus companheiros de equipe, fios que já estavam pegando fogo. As chamas se alastraram rapidamente pelas linhas, envolvendo o trio de ninjas da chuva em segundos. Num piscar de olhos, foram engolfados por um mar de fogo. Capítulo 719. Nossa, o clã Uchiha realmente faz jus ao seu nome, uma coordenação tão precisa. O clone de Naruto foi usado como distração para que ele pudesse lançar shurikens presas a fios? Achei que o trabalho em equipe dele seria um desastre, mas parece que o subestimei. Lá do alto, acima da floresta, Namikaze Minato observava a equipe de seu filho se mover em perfeita sincronia, um sorriso orgulhoso se espalhando por seu rosto. Essa era a essência de um esquadrão ninja, apoio mútuo e cooperação perfeita, exatamente como Naruto e Sasuke estavam demonstrando agora. Kazuyama Gekko, ao ver a evidente empolgação de Minato, pareceu ligeiramente exasperado. Depois de tantos anos, ele se acostumara a trabalhar sozinho. Não, desde que chegará a este mundo, sempre lutara sozinho. Trabalho em equipe, coordenação, nada disso se aplicava a ele. Suas técnicas, seu talento, sua mentalidade, ele não precisava de mais ninguém. Ele só precisava confiar em si mesmo.
Ei, Kazuyama, você deveria tentar trabalhar em equipe de vez em quando, disse Minato, num tom meio repreensivo. Mesmo com a sua força, o trabalho em equipe pode compensar as suas fraquezas. Até eu gostaria de ter colegas de equipe compatíveis. A expressão de Minato tornou-se séria quando ele se virou para ele. Mas Kazuyama respondeu apenas com uma frase calma e enigmática. Companheiros de equipe, eu já os tenho. Os mais adequados para mim. Então não preciso de mais nenhum. Minato piscou, confuso. Namikaze Minato. Ele tem companheiros de equipe? Shoumei. Ei, garotinho de cabelo amarelo, o que você acha? Vocês é que deveriam desistir. Cercado pelas chamas, se você não quiser morrer queimado vivo, renda-se agora. Sasuke segurava dezenas de fios flamejantes em suas mãos, seu estilo fogo dominando o campo de batalha. Os ninjas de Amegakuri presos não conseguiam mais controlar nem mesmo seus guarda-chuvas. O calor intenso foi suficiente para causar bolhas em sua pele. Caramba! Quando foi que ele colocou esses fios? As chamas ao redor do capitão da chuva ardiam com mais intensidade, lambendo suas roupas enquanto a fumaça começava a subir. A situação se inverteu completamente. Agora, o trio de Amegakuri estava encurralado. Se não se rendessem, poderiam não sobreviver. Capitão, o que devemos fazer? Deveríamos desistir? Seus dois subordinados olharam para ele em busca da decisão final. Era apenas o primeiro dia. Eles ainda poderiam se recuperar mais tarde. O capitão da chuva cerrou os dentes e, em seguida, cuspiu a resposta. Muito bem. Nós nos rendemos. Aqui está o nosso pergaminho. Ele arremessou um pergaminho com a palavra céu inscrita através da parede de fogo. Sasuke apanhou-a com facilidade. Combinação perfeita. Obrigado, trio Amegakuri. Satisfeito com a cooperação deles, ele não apagou as chamas. Naruto, Sakura, hora de ir. Essas chamas vão durar mais uns 5 minutos. Você ficará bem até lá. Vamos embora. Sob o olhar furioso do ninja da chuva, o trio recuou. A força combinada deles era impressionante para Genins, mas neste mundo, o perigo nem sempre vinha dos inimigos. Tomemos como exemplo as 3 figuras que Kazuyama e Minato estavam observando em seguida. Espere. Kazuyama, você tem certeza de que foi ideia deles? Você não mandou eles fazerem isso? Eles já estão fazendo coisas assim no primeiro dia? Ou será porque são seus filhos? As palavras de Minato fizeram Kazuyama cair na gargalhada, porque os 3 em questão eram ninguém menos que a equipe de Michito Gecko. Naquele instante, assim que o esquadrão de Naruto chegou à margem do rio para descansar, eles se viram cercados, bloqueados por Michito e seus companheiros. Não admira que Minato tenha ficado sem palavras. Não contei nada a eles, disse Kazuyama, ainda sorrindo. Não se esqueçam, só voltamos 2 dias antes da prova, e tenho estado ocupado desde então. Meus filhos são simplesmente inteligentes demais. Hoje em dia, ser cauteloso não é tão útil quanto esperar que a presa venha até você. Mas eu me pergunto por que eles estão atacando a equipe do Naruto. Talvez seja por causa da habilidade sensorial da Karin? Capacidade sensorial. Minato voltou seu olhar para a garota ruiva da equipe de Michito. Uzumaki? Ela consegue usar o olho da mente da Kagura? O talento dela é tão grande assim? O olho da mente do Kagura, uma técnica sensorial exclusiva do clã Uzumaki. Graças à percepção inata de seu clã, eles conseguiam detectar chakra a grandes distâncias. Fechando os olhos e abrindo sua visão interior, podiam sentir chakra a dezenas de quilômetros de distância. Se o consumo de chakra não fosse um problema, Karin provavelmente conseguiria monitorar quase toda a Floresta da Morte. É apenas o olho da mente do Kagura, disse Kazuyama casualmente. Nada de especial. Mas os cantos de sua boca se curvaram para cima, lutando para esconder sua diversão. Ele conseguia ver claramente o brilho de interesse nos olhos de Minato. Se Karin não fosse de Takigakuri, Minato sem dúvida tentaria recrutá-la para Konoha. Um especialista em sensores como esse seria um recurso valiosíssimo em qualquer lugar. Enquanto os dois continuavam com sua conversa descontraída, as coisas lá embaixo tomaram um rumo diferente. Ei, Michito, Senko, vocês são demais. Vocês estavam mesmo nos esperando? Naruto estava completamente imobilizado, envolto da cabeça aos pés em um cristal rosa brilhante. Aruno Sakura e Sasuke Uchiha foram aprisionados da mesma forma, capturados pela liberação de cristal de Senko Gecko. Oh, Naruto, desculpe por isso, disse Senko em tom de brincadeira. Os sensores da Karin te detectaram logo depois da sua última luta. Pensamos que, em vez de arriscar, seria melhor te capturar diretamente. Se você vai reclamar, a culpa é do meu irmão. Foi ideia dele. Ela alegremente jogou a culpa em Michito Gecko. Ele não negou, na verdade, já estava segurando 2 pergaminhos, um do céu e outro da terra. Ei, fada, essa não é maneira de falar do seu irmão. Bem, já que conseguimos o que viemos buscar, vamos embora. Essa floresta está muito úmida. Nada como o conforto da Terra da Neve. E Naruto, não diga que eu te intimidei. Este é o nosso pergaminho. Pegue. Vai te poupar algum trabalho. Michito jogou um pergaminho da terra para o lado, depois se virou e caminhou em direção à torre central sem olhar para trás. Senko mostrou a língua de forma brincalhona. Você estará livre em 5 minutos. Tchauzinho. Karin, vamos. As amarras da liberação de cristal eram fortes demais para Naruto e os outros romperem. Eles só puderam fazer olhar com desdém enquanto o time de Michito se afastava. A voz de Naruto ecoou entre as árvores. Ei, Michito, Senko, voltem aqui. Esse era o nosso pergaminho. Ei. Capítulo 720. O esquadrão Naruto, que havia sido roubado, estava à beira das lágrimas. Eles jamais imaginaram que o pergaminho que acabavam de pegar seria tomado deles antes mesmo que tivessem tempo de aquecê-lo em suas mãos. E para piorar a situação, quem os roubou eram pessoas que eles conheciam. Mas esse nem era o pior aspecto. A verdadeira questão era a astúcia de Senko Gecko. Eles nem sequer perceberam o que havia acontecido antes que a liberação de cristal dela os atingisse, prendendo-os completamente em um instante. Eles não tiveram tempo nem de reagir. Sasuke, Naruto, o que fazemos? O que faremos? O que mais podemos fazer? Continuar procurando outro pergaminho. Michito Gecko. Senko Gecko. Eu, Sasuke Uchiha, me lembrarei disso. Sasuke estava praticamente fervendo de raiva. Mas, na verdade, o que eles poderiam fazer? Eles nem sequer conseguiam se mexer naquele momento. Hahaha, Minato. Parece que meu filho e minha filha estão prestes a ser os primeiros a chegar à torre. Não vou considerar isso. Está tudo pronto por aí?
Sim, Ayate será o examinador final. Eu o auxiliarei nos bastidores. Kazuyama Jeko suspirou ao ouvir o nome do irmão mais novo. Quantos anos ele tinha agora? Ainda carregando aquela espada todos os dias, parecia que ia desmaiar a qualquer minuto. Era realmente indescritível. Ayate está saindo com alguém, não é? Lembro de ter ouvido dizer que ela era da Ambu? Sim, Uzuki Yugal. Uma boa garota. Embora Kazuyama tivesse tentado impedir Ayate de seguir o caminho da espada, ele nunca interferiu em sua vida pessoal. Nos arredores de Konoha. Muren, você não conseguiu nem derrotar alguns pirralhos? Eu te disse para terminar o trabalho rápido, não para prolongá-lo. Zetsu Negro observava Konoha à distância. Com sua visão aguçada, ele já podia perceber que a vila estava em alerta máximo. Isso deixou no mínimo insatisfeito com Muren Uchiha. Como isso é culpa minha? Muren retrucou. Quem diria que o Jinchuriki do uma cauda seria tão forte? Fui pega de surpresa. Eu tive que controlar o alcance do meu doujutsu. A extensão do jutsu dele não é tão simples assim, sabe? Sua voz foi diminuindo gradualmente enquanto ele falava. Sinceramente, ele havia ficado arrogante no meio da luta. Mesmo quando seu oponente estava lutando com tudo, Muren ainda achava que estava usando apenas 1% de sua própria força. Ele havia se descuidado demais, se divertindo demais. Ainda assim, ele não estava errado em uma coisa. Não esperava que a força de Gaara superasse suas expectativas. Mas uma coisa é certa, disse ele finalmente. Aquele garoto, Gaara, apesar da idade, ele já consegue usar o poder de sua besta com cauda. Isso me surpreendeu. Mas se o sensei dele for aquele desgraçado do Kazuyama Jeko, faz sentido. Um Jinchuriki de 7 caudas. Um Jinchuriki perfeito, escondido por todos esses anos. Aquele desgraçado é excelente em tudo que faz. Quando ele atua, é sempre em um nível completamente diferente. Se ele treinasse um Jinchuriki seriamente, o poder deste aumentaria de forma imensurável. Gaara era a prova viva disso. E agora? Agora que você foi exposto, Konoha está em quarentena total. Imagino que eles vão implantar uma barreira sensorial em breve. Mesmo que você queira entrar, não será fácil. Zetsu Negro não se deu ao trabalho de discutir. Conversar era inútil. Eles precisavam planejar seu próximo movimento. Muren estava agachado na encosta de uma colina, os cantos de seus lábios se curvando em um sorriso sinistro por baixo da máscara. Se um ataque surpresa não funcionar, partiremos para o ataque direto. Recuperamos muitos olhos Sharingan. Já preparamos soldados suficientes. Usar alguns não fará mal. Enquanto eu estiver aqui, nenhum Sharingan será desperdiçado. Com Zetsu branco e Kabuto por perto, e contanto que o Sharingan e o Rinnegan permaneçam, criar mais soldados é brincadeira de criança. Zetsu Negro permaneceu em silêncio, apenas acenando levemente com a cabeça. Afinal, era a abordagem mais direta. Quando nos mudaremos? Ao perceber a aprovação implícita de Zetsu Negro, Muren deu uma risadinha. Isso depende de quando você enviar os soldados. Não me diga que espera que eu mesmo os leve de carro. Vou ficar aqui e observar seus movimentos. Zetsu Negro, você está se ouvindo? Muren Uchiha, o quê? Não posso fazer um trabalho de reconhecimento agora? Torre da Floresta da Morte. O esquadrão Michito Jeko foi o primeiro a chegar. Quem os esperava para recebê-los era ninguém menos que o tio deles. Imaginei que vocês seriam os primeiros a chegar, mas não esperava que chegassem tão rápido. Ayate Jeko estava no centro do salão, sorrindo levemente para sua sobrinha e seu sobrinho. No entanto, com as bochechas encovadas e olheiras, parecia que uma brisa forte poderia derrubá-lo. E aí, tio Ayate? Você é o examinador desta vez? Sim. Vá descansar um pouco. Nos dias seguintes, mais candidatos foram chegando à torre. No quinto dia, um total de 24 pessoas havia chegado. Mais uma vez, eles se reuniram no salão central, mas desta vez no centro, não estava Ayate Jeko, mas o próprio Kazuyama Jeko. Tic-tic, todo mundo está aqui? 24 participantes. Nada mal, embora menos do que eu esperava. Uma prova tão simples e apenas esse número passou. Kazuyama percorreu com o olhar o grupo de genins reunidos com uma expressão de leve insatisfação. A maioria eram rostos familiares. E quando viram, muitos não conseguiram esconder o choque. Afinal, o nome Estrelas Gêmeas de Konoha era conhecido em todo o mundo ninja. Nenhum deles esperava que um deles fosse o examinador. É claro que houve exceções, Michito, Jeko e Gaara entre elas. Agora vamos começar a segunda parte do segundo exame dos exames Chunin. A primeira parte testou o trabalho em equipe. Esta parte testará suas habilidades individuais. As regras são simples, combate 1 contra 1. A tela selecionará seus oponentes aleatoriamente. Os vencedores avançarão. Muito bem, Ayate, você assume o controle. Após explicar as regras, Kazuyama se virou e foi embora, deixando Ayate supervisionando as partidas. Quanto ao que ele ia fazer, era simples. Ele não conseguia se livrar da sensação de que Akatsuki não desistiria tão facilmente. Ele foi direto procurar Hasa e Minato. Ei, vocês dois. Meu olho direito está tremendo sem parar. Tenho um mau pressentimento de que algo está prestes a acontecer. Ele disse isso sem rodeios. Hasa, que já sabia do ataque sofrido por seu filho durante a prova, franziu a testa. Eles já ousaram atacar uma vez, não há razão para recuarmos. Vamos ver como eles planejam lutar. Se eles querem causar problemas em Konoha, terei o maior prazer em ajudá-los. Minato virou a cabeça bruscamente, encarando o incrédulo. Em sua mente, ele só conseguia pensar. Seu desgraçado, como você consegue dizer uma coisa dessa sem nem piscar? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.